Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do A Melhor Parte Podcast. E hoje eu tenho aqui minhas amigas maravilhosas, convidadas. Hoje é um podcast super especial, só de mulheres. E tem um tema hoje, gente. O nosso tema de hoje vai ser casamento. Então, fiquem aqui com a gente, porque vocês vão ver histórias aqui sobre casamento, sobre coisas boas, coisas não tão boas, como superar. E vamos ver aonde é que essa conversa vai nos levar. Sejam bem-vindas! Obrigada pelo convite. Bom, Samira, prazer em te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Pastor Inês também, seja muito bem-vinda. Eu vou passar a palavra para Samira, ela vai se apresentar, depois você também fala um pouquinho sobre você. Eu queria agradecer pelo convite, me senti privilegiada por estarmos aqui juntas, né, com a pastora Inês, com a Jaque, que não é só mulheres, somos amigas, né? Eu considero vocês minhas amigas e eu creio que Deus fará grandes coisas aqui. Eu sou Samira, sou mãe, sou esposa, sou casada, amanhã eu faço 12 anos de casada. Que legal. Sou serva do Deus Altíssimo e tenho vivido os melhores dias da minha vida, porque eu escolhi viver aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra de Deus tem para mim. E eu estou muito feliz e eu quero te agradecer pelo convite. Obrigada, eu que agradeço. Amém. Para mim também é um privilégio estar aqui, é uma honra, né? A gente que está acompanhando o comecinho do podcast, está sendo um dos primeiros, né? Sim. E eu acredito que isso foi o Senhor que colocou no teu coração, né? Que Deus sempre coloca coisas boas. Isso aqui vai edificar muitas vidas. Talvez não a minha história, talvez não a da Samira, mas muitas pessoas que passarão aqui, eu tenho certeza que vão passar pessoas que vão impactar, né? Então eu me sinto muito honrada por estar aqui no começo do podcast, né? Que Deus abençoe, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu me chamo Marinês, sou casada com o Rodrigo há 25 anos. Uau! E nós temos juntos 4 filhos, o Leonardo, a Maria Eduarda, a Luísa e o Lucas. Que legal. Com certeza vai impactar, sim. A história de vocês já vai impactar muitas vidas, eu creio nisso. Bom, por que eu criei, né, esse episódio com o tema um pouquinho diferente, né? Assim, um tema específico. Que esse mês, gente, eu estou fazendo 14 anos de casada. Parabéns! Teve mais ainda os de namoros, mas de casados, 14, né? Então, na verdade, que a gente tá junto já tá dando 19 anos. Então, assim, eu estou já também a maior parte da minha vida com ele do que sem ele, né? Sem o meu marido. Então, assim, é muito importante, eu acho, a gente compartilhar isso com as outras pessoas, né? Porque muitas vezes não tem, assim, um curso, né? Pra casar. Então, a pessoa só decide casar e ela simplesmente, ela casa e ninguém dá nenhuma orientação. E a gente vê hoje em dia cada vez mais casamentos sendo desfeitos, né? Muito rápido, assim, por alguns problemas que poderiam ser fáceis de ser resolvidos, digamos assim. E eu tenho certeza que cada uma de nós vai ter muito, sim, a colaborar. Porque, afinal de contas, estamos casadas até hoje. Glória a Deus. Fala assim, alguma coisa de bom tem que ter aí, né? Sim. Bom, vamos começar pela Samira, então. Não, antes de começar com a tua história, Samira, deixa eu só dar um contexto aqui para quem tá nos assistindo, nos ouvindo. Que Deus, né, já planejou o casamento. Na verdade, a gente vê ali desde o início da Bíblia, falando sobre casamento, falando sobre Adão e Eva, depois nós tivemos outros casais, sempre teve envolvido ali o casamento, a família. A gente tem a relação hoje que a gente tem da igreja, né, que trata o casamento da igreja, que somos nós, com Cristo. Tudo acaba voltando, assim, para o assunto de casamento. Então, eu acho que a gente poderia citar, me perguntaram, mas é só o tema evangélico? Não. Mas eu creio que a gente tem ali uma referência, mesmo para quem não acredita, se a pessoa não acreditar, se ela pegar simplesmente a Bíblia e ela for estudar sobre casamento, ela vai ter muitos conselhos bons que com certeza vão fazer diferença na vida dela. Então, como a nossa fé é essa, eu gostaria de compartilhar também aqui um versículo que está lá em Gênesis 2:24, que diz assim, né? Esse é bem conhecido, que diz: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, né? Então,
desde o início a gente tem esse propósito do casamento, de Deus, né, ter com tanto amor, olhando pro homem nesse relacionamento. E agora vamos contar um pouco da nossa história, para que a gente possa colaborar também com mulheres que estão aí recém-casadas, né, que não têm ainda tanta experiência, porque todas nós aqui já passamos mais de 10 anos, né? Então, vamos lá. Samira, como que foi esse início, né? Pode falar o nome do seu marido também, né? Que a gente nem falou, mas a gente vai falar. E conta um pouquinho como que vocês se conheceram, demorou muito tempo pra casar, como que foi o casamento, enfim. Conta um pouco desse início pra gente, por favor. Vou contar. Então, assim, o salmista diz que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida, né? E quando eu era criança, eu nunca tive o sonho de casar. Nunca me vi entrando de vestido branco na igreja, porque a gente quer ensinar os filhos falando para eles, né, as coisas. Mas as crianças aprendem vendo. E o que eu via de casamento ao meu redor, eu não via casamentos felizes. Eu não via homens que amavam as suas esposas, que eram fiéis. Então, chegou uma época da minha vida que eu pensei, não, eu não vou casar. Porque casamento a mulher tem que ficar trabalhando em casa e o marido bate, trai e não tem recompensa. Eu nunca tive esse sonho de casar. E Deus, quando... É engraçado, né, que a palavra diz que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e o que não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou. Então, com 17 anos, Deus me levou para Portugal. Eu nunca tive o sonho de morar fora do país e Deus me levou. E quando Deus me levou para Portugal, foi um tempo de cura na minha vida, porque eu entendi que eu precisava perdoar a minha família, porque eu olhava as famílias ao redor e eu achava que toda família era perfeita, menos a minha. E eu tinha muita raiva, sabe? Que a minha família não era desse jeito. Quando eu tinha 15 anos, os meus pais se separaram e foi muito difícil. Né? As pessoas falam, não, separar o filho não sofre. Sofre, porque a gente também olha para dentro de nós. Por que os meus pais estão se separando, sendo que às vezes os pais dos seus amigos estão tão felizes, né? E eu tinha isso dentro de mim. Então, quando eu fui para Portugal, Deus me curou. Deus me curou e eu pude ver de fora a situação. Como um casamento, segundo a palavra de Deus, as pessoas são felizes. Eu pude conhecer pessoas diferentes, porque eu só olhava para a minha família. E era bem grande a taxa de divórcio, né? Então, quando eu fui para Portugal, Deus curou meu coração. Eu nasci de novo em Portugal. Mas foi em Portugal que você conheceu Jesus, que você se converteu? Na verdade, eu acho que todo brasileiro pode dizer que já ouviu falar de Jesus. Sim. Todo brasileiro. Só que você ouvir falar e você conhecer são duas coisas diferentes, né? Você fala assim, você conhece o Rei Charles? Não, você não sabe a hora que ele acorda, você não sabe o que ele come, você não sabe o que ele gosta. A gente ouviu falar dele, mas não conhece. E essa era a minha experiência com Jesus no Brasil. Eu ouvia falar dele. Eu ia na igreja às vezes, né? Frequentei algumas vezes a igreja evangélica, eu ia com uma amiga minha, mas eu não era, a minha entrega não era real. Entende? Era algo assim que ia e vinha. E quando eu fui para Portugal, eu fiz uma decisão, eu escolhi. Eu falei, Senhor, a minha vida é sua. Eu escolhi. Então, hoje, se você me perguntar se eu gosto mais do Brasil ou se eu gosto mais de Portugal, eu não posso te dizer de onde eu gosto mais, porque eu nasci no Brasil, mas eu renasci em Portugal. Né? Tanto que nós casamos em um dia, no outro dia nós batizamos, eu e Fernando juntos. Olha, que legal. Porque nós estávamos ali na igreja e víamos as pessoas ceando e eu falei, não, Fernando, não tá certo isso. Vamos fazer as coisas certas. E aí, no outro dia, nós batizamos. Então, no caso, amanhã a gente faz 12 anos de casado e depois de amanhã, 12 anos que nós decidimos entregar nossa vida a Cristo. Sim. Né? Tudo isso lá em Portugal. Olha só, que legal, né? E a gente se conheceu no trabalho. Isso que eu ia perguntar. Vocês se conheceram lá em Portugal? Nos conhecemos lá em Portugal. E lá no Brasil, da onde a minha mãe mora até onde a minha sogra mora, são 1.900 quilômetros de distância. Nossa. Então, assim, praticamente impossível a gente se conhecer no Brasil, né? Sim. Então, lá em Portugal, eu fui trabalhar num restaurante, ele já trabalhava lá. E quando eu vi ele a primeira vez, não foi amor à primeira vista. Só que quando eu olhei ele, eu vi algo diferente nele. E eu nunca, não é porque ele é meu marido, mas eu nunca conheci uma pessoa como ele.
Ele tem uma alegria, ele tem um brilho. Você conhece, Fernando? A pastora conhece. Gente, ele tem que vir aqui, né? Deixa um convite já pro Fernando também estar aqui com a gente. Pois no podcast. Dizendo que ele é tímido. Diz que ele é tímido. Mas quando eu vi ele a primeira vez, eu falei, meu Deus, que alegria, que brilho. E quando você senta para conversar com ele, a história dele é uma história triste. Ele não teve uma vida perfeita, mas ele tem um brilho do Espírito Santo. A alegria que ele tem é de Deus, sabe? Isso te chamou a atenção? Isso me chamou a atenção, né? Uhum. E aí, um dia a gente saindo do trabalho, ele perguntou, tava chovendo muito, né? E ele perguntou se eu queria uma carona. E eu falei assim, eu quero, né? Tá chovendo muito. Só que eu fiquei com muita vergonha, né? Tinha uns 2 meses que a gente se conhecia. Então, eu entrei no carro, nem mexia. Fiquei assim, ó, parada. E chuva. E ele dirigindo. Quando chegou na porta da minha casa, ele falou assim, não abre a porta, que eu vou abrir a porta pra você. Ai, que chique! Eu falei, nossa, que chique. Eu amei. Já chamou minha atenção. Assim que ele abriu a porta, eu desci do carro e nem olhei pra trás, só falei, até amanhã. E entrei. Assim que eu entrei no prédio, né, eu abri a porta e liguei pra minha amiga. E falei, você não acredita o que aconteceu, amiga. O rapaz que trabalha comigo me deu uma carona e abriu a porta pra mim. Ela falou assim, amiga, os homens já não fazem isso. Se você não quer nada com ele, me dá o número. Sério? Eu falei, olha, depois a gente fala. E peguei e não dei o número pra ela, mas aquilo chamou minha atenção. E aí foi tudo muito rápido, a gente começou a namorar, com 6 meses a gente já tava noivo, com 1 ano a gente já casou. Nossa, foi rápido mesmo. Foi tudo muito rápido. Era ele, sabe? Eu sabia que era ele, porque ele é diferente, ele é diferenciado. Olha, depois de uma declaração dessa, vamos mandar pro Fernando depois, hein? Mas ainda tem um mistério, gente. Posso terminar de contar? Sim. E aí a gente casou e ele me perguntou, né? Olha, o que aconteceu, né? Foi tudo tão rápido, né? 1 ano só que a gente tá junto, né? Eu falei pra ele, olha, eu vou te falar a verdade. Aquele dia que você abriu a porta fez toda a diferença. Eu fiquei apaixonada. E ele falou, mas a gente não se conhecia. Eu não podia falar pra você que a porta estava quebrada. Ia ser um mico muito grande. Nossa! E foi por causa dessa porta quebrada que eu Essa casei. foi boa, hein? Coisas de Deus. Agora que você contou, eu lembro que uma vez ele contou isso, agora eu lembrei. Não lembrava desse detalhe. Pois foi. Não, e ele contando, gente, ele tem que vir contar essa história aqui, né? Porque ele é Vamos muito ver. engraçado. E aí, no final, ele ainda põe um versículo, né? No final, que ele diz que todas as coisas cooperam para o bem do que amam a Deus. É Até verdade. a porta quebrada. Até a porta quebrada, né? Que ele não queria passar vergonha e foi lá e abriu. Legal esse início. Então foi bem rápido, né? Vocês já se conheceram, já se converteram juntos, então, praticamente ali. É. E já se casaram e batizaram. Foi. Em 1 ano, praticamente. É, praticamente num ano, Aham. né? E aí, agora, amanhã, né? Dia 20 de setembro, vamos fazer 12 anos de casado, né? E ele fica brincando comigo que nós casamos em 2012, né? E que ia acabar o mundo e eu não queria que o mundo acabasse solteira. Então eu pressionei ele muito pra casar. Ele é Eu lembro demais, dessa né? polêmica aí que ia acabar o mundo em 2012. Lembra que tinha um filme? Aham. Aí ele falou pra mim que eu pressionei ele, que eu não queria morrer solteira e tal, mas glória a Deus. Ai, São que legal. 12 anos muito felizes. Uhum. Sou grata a Deus. Pastora Inês, Amém. sua vez agora. Vamos querer saber como que foi esse início, Então, esse encontro de vocês dois. o da Samira já foi assim muito lindo, deixa a gente até envergonhada. O meu não foi tão bonito assim. Só puxa um pouquinho mais aqui, pastora, o microfone. Aí, obrigada. Então, eu conheci o Rodrigo, ele namorava com a minha melhor amiga e a gente tocava na banda junto, na banda da Igreja Central. E durante a semana ele ia na congregação tocar e lá ele começou a namorar com a minha amiga. E daí eu fui conhecendo ele mais, porque todos os domingos estava na igreja, ensaiando para tocar na banda à noite, no domingo, enfim. E a minha amiga não gostava dele, todo mundo lá na igreja, nessa igreja menor que nós, local, sabia que ela não gostava dele, porque a mãe dela pressionava para namorar com ele. E quando ele ia em festinha, alguma coisa, ele saía antes para ir embora e ela
ficava com outro menino lá dos jovens também. Todo mundo sabia. Nossa. E quando eu fui conhecendo mais ele, isso foi me dando uma agonia. Porque eu vi que ele era gente boa. Eu achava injusto o que ela estava fazendo, né? Enfim, e passaram-se o tempo, ela acabou chamando ele e deixou dele e tal. E passaram mais alguns dias, a gente ensaiava na banda e no domingo à noite voltava eram uns 23 quilômetros até a minha cidade, né? Da igreja central que a gente tocava nos domingos. E ele ia dar uma carona para mim com um amigo dele, com uma outra amiga minha que morava também na mesma cidade que eu, depois do culto. Uhum. E nós estávamos lá esperando o culto acabar, eles guardar os instrumentos e tal. E foi muito parecido com a Samira, que eu tava assim com frio, ele chegou e colocou o casaco assim por cima de mim. Menino. Nossa, que chique. Me apaixonei, né? Me apaixonei. Assim, eu já tinha um sentimento, aquele sentimento foi crescendo, porque eu conhecia ele, fui conhecendo ele. E achava tudo aquela injustiça. Enfim, só que não foi muito fácil o nosso namoro. Depois que daí a gente ficou, depois de uns dias ficamos, a minha amiga falou que eu estava interessada nele, eu fiquei cheirando aquele casaco a semana toda, já estava louca de apaixonada, né? E... Roubou o namorado da amiga. Qual que era o perfume? Não, nem vou lembrar. Mas, enfim, assim, eu já estava apaixonada por ele e daí só que não foi muito fácil. Por quê? O meu pai, quando ele foi pedir para namorar, a minha mãe sabia que a gente já tava, né, se conversando e dando uns beijinhos, assim, mas ele não tinha pedido ainda. Quando ele foi pedir, o meu pai colocou ele para correr. Falou que eu só ia namorar com 18 e casar com 38. Ou seja, eu ia estar casada há uns 4 anos só atrás. Nossa. Pelo pai. 38, hein? Enfim, aí o meu pai não gostava muito dele. E no começo, quando ele deixou da menina... Quando eles se deixaram e eu fiquei com ele depois, foi logo em seguida, eu acho que deu questão de um mês por aí. Uhum. Então, a família ficou com muita raiva de mim, a família da menina. E ligou pra minha sogra e falou muita coisa de mim, assim. E então, assim, minha sogra teve aquela imagem de mim. Então, a minha sogra não gostava de mim. Hoje ela me ama, eu te amo, sogra, beijo. Mas, assim, no começo foi muito, muito difícil, porque daí tinha o meu pai, que não estava querendo aceitar muito, e a minha sogra do outro lado. Assim e o Rodrigo também, ela tinha um sonho pro Rodrigo, ela queria que ele fosse médico, estudar fora do país e tal. Então, assim, o nosso namoro no começo foi muito difícil. Muito, muito difícil. Mas, graças a Deus, estamos aí, né? Deus deu graça. Mas, assim, a gente não casou de uma forma tradicional, porque essa pressão toda acabou que a gente acabou fugindo, que há 25 anos atrás era muito comum, né? Se as famílias não gostavam, os namoradinhos fugiam e casavam. Pra casar. Daí, só que no mesmo dia que a gente fugiu, eu tenho 5 irmãos. Então, meus irmãos foram... Rodrigo foi corajoso, hein? Bem corajoso. Pai, mais 5 irmãos. Então, assim, meus irmãos souberam onde eu tava, que eu contei para uma das minhas irmãs, que era a melhor amiga minha, e eles foram todos eles foram à noite lá na casa. Então então vocês querem casar? Não, mas aqui vocês não vão ficar. Levaram a gente, o meu irmão do meio levou a gente pra casa dele, deu todo aquele começo. Mas assim, meu pai ficou sem falar comigo alguns meses e a minha sogra também. Então, assim, foi um começo bem difícil. Só que, assim, a gente queria viver outra realidade daquilo ali. Aquilo ali tava difícil demais. A gente não podia ir num cinema, a gente não podia fazer nada. Sim. Então, assim, a gente queria casar para ter uma liberdade. E daí acaba que os problemas aumentam, porque você quer viver uma liberdade que você não conhece, fazer o desconhecido, e muitas vezes você acaba quebrando a cara, né? Mas eu posso dizer nesses 25 anos que até aqui tem nos ajudado o Senhor, porque foram Mas nessa época você já tinham entregado a vida para Jesus? Já conheciam? Sim, a gente já era... Eu não sou não nasci em berço cristão, o Rodrigo sim. A mãe se converteu, eu tinha uns 12 anos por aí, que a minha mãe fez um voto com Jesus. Meu pai teve um acidente de caminhão, enfim, é uma longa história. E ela entregou a vida para Jesus e eu era adolescente, com 12 anos. Então fui para igreja. Teve um período que eu saí da igreja, ali nos 14 a 15 anos. Depois voltei para a igreja. Só que hoje, olhando já que
vai ter a história pra gente contar. Mas assim, a gente não conhecia Jesus. A gente veio conhecer Jesus aqui na Inglaterra. Tanto eu como o Rodrigo. Sim. Então a gente consegue enxergar que foi a mão do Senhor. Não, eu tenho propósito com esse casal. Eu tenho que tirar eles dessa realidade para tratar e eles me conhecer. E aqui a gente passou por muitas, muitas coisas assim que realmente foi o Senhor. A gente viu a mão do Senhor, a gente vê a mão do Senhor até hoje. Que se a gente estivesse lá, quem sabe não estaríamos juntos, com certeza. Eu tenho absoluta certeza, porque eu trabalhava num banco. O Rodrigo queria vir para cá, ia vir sozinho. A gente só tinha o Leonardo na época. Provavelmente, talvez, não estaríamos juntos, né? Ele já sempre teve essa ideia de vir morar fora, então? Sim, o Rodrigo sempre quis vir. No começo era para os Estados Unidos, mas foi bem na época que estourou lá as Torres Gêmeas e tal, aquele ano. Então, assim, a gente ficou mais calmo. Daí, nisso, o Rodrigo trabalhava numa secretaria da nossa igreja e tinha um fly que um pastor de Londres mandou para as igrejas, falando que era fácil entrar na Inglaterra. Você entrava com um visto de turista, 20 anos atrás, né? Um visto de turista. E aqui dentro do país você aplicava para um visto de estudante. E era muito fácil, tá? Você poderia trabalhar, a libra era tanto de aluguel. Então, assim, porque ele veio como missionário, mas sem dinheiro da igreja, Sim. que era a nossa mesma convenção de Santa Catarina. Só que ele veio apoiado, mas sem monetário, para montar uma igreja aqui. Então, o que ele fez? Ele mandou esses flyers explicando bem. Só que muitas das igrejas de Santa Catarina não colocaram no mural. E a nossa sede em Sara foi uma delas. E o Rodrigo, como trabalhava na secretaria, achou esse flyer e entrou em contato com o pastor Joel, que está em Londres até hoje. A gente tem um carinho muito especial. Sem conhecer ele foi buscar a gente, levou para casa dele. Vocês. Então, assim, aí já começa o tratar do Senhor. Uma coisa que, né, a gente que é do sul de Santa Catarina, a gente é mais assim, não. A gente é mais fechado. Eu sabia fechado. que vocês eram de Santa Catarina. Que Santa legal. Catarina, Então, assim, para nós foi ali, já começou um tratamento do Senhor, porque a gente esperava aquele pastor Joel buscar nós, um senhor barrigudo, careca, de bigode, e aparece um jovem de tênis, calça jeans e camiseta, com uma criança pela mão, e eu e o Rodrigo sem entender, será que esse é o pastor Joel, né? Que a gente vem com aquela mente, né? Geralmente é uma pessoa mais velha. É o pastor. A gente fala essa história pra ele, a gente ri muito, eles são uma bênção, eu amo eles, assim, tenho um carinho especial por eles. Então, daí começou, né? Aí começou a nossa história. Que legal. Bom, a minha história também não é tão bonita assim, né? Porque em um ano, assim, resolver tudo hoje, rápido, hein, amiga? Levou sorte, hein? Amiga, 2012. Ia acabar o mundo. Ia acabar o mundo. Mas a minha história, eu e ele, a gente se conhecia já na adolescência, né? A gente morava no mesmo condomínio. E a princípio eu tinha também, não era... como que eu posso explicar, assim? Eu gostava de outra pessoa, né? Não dele, no caso. E éramos todos amigos. Então, o que aconteceu? Eu era muito bobinha. Ai, gente, não vou nem falar quantos anos que eu tinha. Porque se gostar, era um gostar bobinho ainda mesmo. Mas o menino, assim, meio que se aproveitava. Sabia que eu gostava, porque... Eu não sei se eu falei pra ele, ou, né, vai falando pra um, descobre. E ele, na época, não queria, assim, nada sério. Então, ele vinha, me dava uma iludida. Aí, não, né? Aí, a gente não ficava junto. E eu ficava sempre naquela, assim. Eu não lembro exatamente quantos meses que foi isso, enfim. Mas eu lembro que teve uma ocasião que o William estavam só os meninos na casa desse outro menino. E na época, eu não lembro se vocês lembram, se vocês lembram dessa época, se aconteceu também na cidade de vocês. Mas vocês lembram que dava umas pane nos celulares que a gente conseguia ligar de graça? Teve uma época que aconteceu isso no Brasil. Várias telefonias, você conseguia ligar de graça, tipo... Eu lembro que acho que era Vivo, que você deu umas pane lá, você ligava e ficava horas, assim, no celular. Porque ainda era meio que novidade celular, assim, né? E aí, eu lembro que eu tava dormindo, porque a gente morava no mesmo condomínio, e tocou meu telefone, porque o menino pegou e pediu pro William, que o William era amigo dele, ligar pra mim, pra que eu desse mais uma chance pra ele, porque, tipo assim, eu já tinha meio que desistido, né? E na época, eu falei assim, não dá, já corri atrás demais, né? Nem lembro direito o que eu falei. Mas eu falei assim, olha, eu vou desligar. Eu falei, eu tava dormindo, eu não acredito que você me ligou, me acordou pra falar, né, sobre outra pessoa, né? Só que assim, eu nunca imaginei nada com o William. Porque eu sempre, quando pensava alguma coisa, era sempre com esse outro menino. E aí o William falou assim... dele falou assim, não, tá bom, então não tem mais chance com ele, não tem mais, não. Daí eu falei, tá, desliga, vamos desligar que eu não quero mais falar sobre esse assunto. Aí desligamos. Só que aí eu perdi o sono. Tipo, já era bem tarde da noite.
Aí, nisso, ele conta depois que ele falou com a menina e falou assim, ó, ela falou que não quer mais nada com você. Mas eu posso tentar? Sério? Ele conta isso, né? Depois, uma outra oportunidade, ele vai contar com mais detalhes. E aí, o menino falou assim, tá, de boa, né? Tipo, vai na fé, sei lá o que ele falou. E aí, nisso, eu retornei a ligação pro William. Falei assim, agora eu fiquei sem sono, né? O que vocês estão fazendo? Tipo, começamos a conversar como amigos, porque a gente já se conhecia. A gente já saía junto, assim, pra passear, né? Entre os amigos e tudo. A gente tava, tipo, na mesma roda de amigos. E aí, ele pegou e falou assim, só que daí eu falei, mas eu não quero mais falar sobre esse assunto, né? E a gente tava falando sobre outras coisas. Uma hora ele falou assim, tá bom, mas e se eu falar sobre outra pessoa, então? Daí eu falei, quem? Daí ele falou assim, um loiro, alto, de olhos verdes. Aí eu comecei a rir, porque naquele momento, assim, eu não tinha me tocado que pudesse acontecer alguma coisa entre a gente, né? E aí deu aquela lâmpada acendeu, assim, falou, será, né? E aí a gente começou a conversar. E aí a gente acabou ficando, a gente era cristão, mas não era evangélico. Então, assim, ia lá de vez em quando na igreja católica, mas não tinha noção de Bíblia, de nada. Então, assim, era aquele relacionamento do mundo, né? E aí a gente começou a ficar junto, né, e tal. E eu era muito novinha, eu tinha 15 anos. Né? Então, assim, aí depois foi passando o tempo. Aí quando eu fiz 16 anos, aí ele... Porque assim, eu era muito bobinha, não sabia se eu queria namorar, se eu não queria, se eu queria ir pra festa ou não. Então, como ele era mais velho, aí ele chegou e deu um ultimato, falou assim, não, ou a gente vai namorar sério, ou a gente vai parar por aqui. Aí eu pensei, né, falei, namorar sério, eu falei, então tá bom, vamos namorar sério. Aí ele foi pedir pra minha mãe e tudo, né, e aí a gente começou a namorar, e aí depois de muitos anos, muitos anos, 5 anos, praticamente, que a gente se converteu, né, então assim, a gente teve um namoro ali, praticamente durante 4 anos, que a gente não ia pra igreja, nada. Nessa época, meu pai se converteu, e assim, ninguém na minha família era evangélica, nem da dele. E nessa época, meu pai, que era assim, com a vida toda torta mesmo, assim, né? Que eu nunca, igual você falou, não teve bons exemplos, né, de casamento. Eu não tive exemplo nenhum, porque assim, desde bebezinho, meus pais já eram separados, aí eu lembro que voltavam, sabe, brigavam. Meu pai bebia, então assim, né, traía minha mãe. Então assim, também eu não tive nenhum bom exemplo pra seguir da minha família. E teve algumas tias, assim, que estão casadas ainda, mas muitas também se separaram, assim, da família. Então, assim, era uma coisa meio que comum, assim, né? Você, depois de muitos anos não tá dando certo, vai lá e separa. Então, assim, era uma coisa muito comum. Não tinha, assim, um grande exemplo, né? Aí eu lembro que tinha uma prima minha, que ela era muito certinha, assim, também começou a namorar muito cedo, mas eles casaram bem certinho, sabe? Na igreja, fizeram festa. E assim, pra mim, o exemplo de casamento que eu tinha era dela, sabe? Porque, assim, da minha mãe nunca... Não tive nenhuma convivência, assim, durante anos, né? Pra poder me inspirar. Então, o que eu olhava, assim, era pro casamento dessa prima, que até hoje, graças a Deus, ela tá bem casada. E até hoje eu falo, você é minha inspiração, né? Pra Elisane, linda. E aí, eles são muito, assim, fofinhos juntos, né? E sempre foi minha inspiração, assim, dentro da família. Mas, fora isso, não tinha também nenhuma imagem. O William também, pelo lado da família dele, os pais também se separaram muito, muito cedo, não deu certo o casamento, né? Então, assim, ele e a mãe dele também passaram muita dificuldade juntos. Então, dos dois lados, a gente não teve um bom exemplo, digamos assim, de casamento. Então, o que a gente foi aprender sobre casamento foi realmente dentro da igreja. Quando a gente se converteu, a gente já estava, então, namorando há muito tempo. E era, assim, ele ficava na minha casa, eu ia na casa dele. Então, assim, era aquela coisa do mundo que hoje pro mundo é normal. E a minha mãe autorizando, todo mundo autorizando, né? Então, assim, ninguém tinha essa noção, assim, vocês estão fazendo uma coisa errada, sabe? O que aconteceu? Quando meu pai se converteu, ele recebeu um milagre muito grande na vida dele. Então, assim, ele bebia, ele fumava, fazia tudo coisa errada. E quando ele se converteu, foi um milagre instantâneo. Ele parou de beber e parou de fumar. E aí, o que acontece? Ele retorna à aproximação para se reaproximar de mim e da minha irmã, né? E eu já tava adolescente, né?
Então, assim, ele nunca me abandonou no sentido assim, não sei quem é meu pai. Não, sempre ele vinha me visitar e tal, mas eu nunca tive, assim, aquele pai presente. Então, assim, ao mesmo tempo que ele vinha, eu sabia que ele bebia, então eu não gostava, sabe? Então, assim, teve muita coisa também durante a infância, que eu falo até outro podcast só da parte da infância. Mas que lá na adolescência, então, ele voltou, né? Então, ele conheceu a Jesus. E Jesus realmente tirou ele do inferno e, assim, começou a mostrar uma nova vida pra ele. E, assim, a gente até comentou ontem, eu e o William, no outro que a gente gravou, ele virou, tipo, fanático, porque ele vivia no inferno já, na Terra. Então, quando ele conheceu Jesus, ele, tipo assim, ele chegava pra falar de Jesus, ele não chegava, assim, com amor, sabe? Ai, olha, Jesus te ama. Não, ele falava assim, não, você vai pro inferno. Tipo assim, era todo um discurso, assim, de amedrontar mesmo, né? Só que igual o brinco, né? Funcionou, porque de certa forma eu sou grata, né? Hoje a gente conversa, a gente sempre conversou, mas assim, depois que eu me converti, a gente realmente se aproximou, né? Eu perdoei ele por tudo, da infância. E eu uma vez falei pra ele, falei, pai, você pode não ter me ajudado em nada, mas o que você fez ali que você me apresentou, Jesus, isso aí que você fez, que digamos assim, vamos colocar assim como uma das únicas contribuições, mas foi a maior. Sim, porque assim, isso transformou a minha vida. Então eu sou grata a ele pelo que ele fez, né? E aí ele era bem fanático e aí ele começava na minha cabeça do William. Aí o que aconteceu? Ele insistia muito. E aí a gente começou a frequentar a igreja. Nisso, na época também, o William tinha o chefe dele, evangélico. Olha só. E através da música, por isso que a gente fala, a música é tão importante, começou a dar a fita do Oficina G3 pra ele. E começou a evangelizar ele. De uma forma totalmente diferente, né? Tipo assim, olha essa música, né? Porque é um rock cristão, não sei o quê. E ele começou a ter curiosidade. E você vê como que tem que ter alguém orando, tem que ter alguém plantando uma semente. Porque você vê, de um lado era ele fazendo isso, e de outro lado vinha o meu pai ali com vocês vão pro inferno. Aceita Jesus. E aí a gente começou essa pressão também. Porém, teve um momento, né, que a gente realmente entregou a vida pra Cristo. E aí, nisso que a gente entregou a vida pra Cristo, em 6 meses a gente casou. Porque aí a gente realmente começou a frequentar a igreja, começou a ter exemplos, né, do que a palavra dizia, que era certo se casar, não viver junto sem se casar, né, se casar ali com a bênção de uma pessoa que desse uma bênção espiritual, se casar no cartório, né, perante testemunhas. Então a gente entendeu isso. E, na verdade, quando a gente falou assim, não, a gente tem que se casar. Porque a gente já se amava, já sabia que queria viver junto. Então, assim, pra nós não tinha dúvida nenhuma. Só que aí, olha que engraçado, veio todo o lado da família falando, não, pra que casar agora? Vocês são novos. O William não tem um trabalho bom ainda pra te sustentar, porque realmente não tinha. Ele ganhava, acho que R$600, gente, na época. Eu ganhava mais que ele, trabalhava. E aí, a gente falou assim, não, vocês não estão entendendo. A gente entendeu que não é isso que Deus quer. E a gente quer se casar. Porque a Jaque tá grávida. Você tá grávida? Começaram a falar que eu tava grávida. E assim, eu lembro assim, que, sério, uma das únicas pessoas que apoiou e falou assim, não, eu apoio o que vocês precisarem, se precisar morar dentro da minha casa, foi a minha mãe. Minha mãe ofereceu, assim, eu brinco que ela não tinha muito a oferecer, mas ela ofereceu tudo ao mesmo tempo, sabe? E aí ela apoiou, falou assim, não, vocês estão certo, né? Fazer a coisa certa, se casar e tal. Mas todo mundo queria que esperasse. O resto queria tudo que esperasse. Porque assim, até tias e coisas falavam assim, não, mas você tem que estudar, você tá estudando, você tem que terminar a faculdade, sabe? Você tem que... Porque eu sempre fui aplicada, assim, nos estudos e tal. E aí elas falavam, você vai acabar abandonando, vai ter filho. Então, assim, eles achavam que a gente tinha que criar uma carreira, ter dinheiro primeiro pra depois se casar. Porque, afinal de contas, a gente já namorava já, né? Então, assim, pra que casar, né? Então, assim, foi engraçado e foi uma luta, assim. Nós, Jaque, né, adolescentes, decidimos casar. Acho engraçado você comentar isso, porque tem quanto tempo que vocês casaram? 14 anos. 14 anos. 14 anos e isso não mudou. Até hoje, isso é algo fora do normal. Porque quando eu fui casar também, uma pessoa até que trabalhava comigo, ela falou assim, mas por que você vai casar? Eu falei, não, porque eu sou cristão, entreguei a minha vida para Jesus, eu creio que o casamento é bênção de Deus, porque a palavra diz que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então, eu senti no meu coração que eu quero fazer isso. Uhum. E ela falou assim para mim, mas não casa não, porque quando você separar vai ser mais fácil, que não precisa mexer com documento. E eu falei com ela, mas eu não estou casando para separar.
eu estou casando até que a morte nos separe. E é muito tempo isso. Não tô casando para separar. Como que a pessoa, né, ela acha que ela tá me aconselhando certo, dizendo que era por causa de um documento, né? E tantas coisas que o diabo usa como um motivo para dizer para as pessoas que não, que casamento não é bom, que não vai dar certo, né? E é o contrário, né? É a bênção de Deus quando a gente decide, né, pastora? É a bênção de Deus. Então, olha para você ver, o diabo, o tempo passa e ele usa as mesmas desculpas, né? Não Sim. tem criatividade, né? Sempre a mesma coisa. E aí, como você também falou, né? Vocês tiveram que, quer dizer, sendo adolescentes, tomaram essa decisão, também não tiveram apoio da família, né? Então, assim, é uma coisa muito comum, né? Então, quando, principalmente, antes, no caso, ainda os seus pais já eram da igreja, né? Meu pai não é evangélico até hoje, minha mãe sim. E meus irmãos, parte deles são, parte não são. Mas assim, passaram alguns meses, a gente fugiu dia 15 de janeiro de 1999 e 30 de abril a gente fez o casamento no cartório e daí o pastor veio também, deu a bênção, a gente fez um jantar mais íntimo, assim, só a família, e depois daí pegamos disciplina, porque a gente fugiu e nosso pastor, assim, ele ficou... A minha sogra tinha uma ligação muito forte com esse pastor da sede central. Então, assim, ele tinha um carinho especial. Hoje ele é falecido, mas ele tinha um carinho muito especial pela família, que ele se doeu quando a gente fugiu. Ele queria que o Rodrigo casasse, fizesse as coisas direitinho, né? E então ele ficou muito, muito chateado e colocou a gente na disciplina. Tanto que o Rodrigo dava aula de música numa outra cidade ainda, Morro da Fumaça. E o pastor, daí ele convidou o pastor do Morro da Fumaça para vir dar a bênção naquele mesmo dia. E quando o nosso pastor da Central soube, falou, não, eu que vou casar eles. Ele foi brabo mesmo, mas ele foi, casou a gente. Casou a gente. Mas mesmo assim, a gente ficou na disciplina. Meu microfone tá falhando um pouquinho, o áudio aqui. Eu acho que coloca um pouquinho mais perto aqui. E a gente ficou uns 6 meses na disciplina, já casadinhos. E depois desse período, a gente aí voltou para as atividades normal. Que naquela época era muito comum, né? Hoje em dia, se você vai dar uma correção na igreja, não existe mais. Mas aquele dia foi falado numa terça-feira, um culto que era culto de disciplina mesmo. E foi falado, mencionado o nosso nome, porque que a gente estava indo para disciplina, ia ficar tantos meses. Foi assim, falado no púlpito, tudo. Foi no púlpito. Igreja raiz, né? Essa era, né? Então, assim, aquilo... Hoje em dia a gente vê que essas estratégias não pode existir mais, né? Porque ele poderia ter acabado com a nossa vida, a gente poderia ter se revoltado. Porque como a gente não conhecia Cristo, a gente tinha uma vida social, achava que tocar na banda era a máxima e cantar lá na orquestra era a máxima da nossa vida. A gente vivia só para isso e não conhecia Jesus, né? Então, assim, o que mais doía a gente não era a gente não conhecer Jesus, a gente tá afastado de Jesus. Era a gente não estar tocando por esses 6 meses na banda, né? Tá afastado das atividades, né? Aquela coisa, achar que tá fazendo algo para Deus e tem Deus, né? Enfim, e foi depois desses 6 meses, acho que foram 6 meses, 8 meses, não tenho bem... eu acho que foram 6 meses. A gente voltou para as atividades, né? O Rodrigo, porque o maestro precisava muito da ajuda dele, ele que dava as aulas de música, enfim, e ele ficou em cima do pastor, por ele teria saído até antes. E assim, esse pastor teve a oportunidade de vir visitar a gente em Londres. A gente já estava em Londres há uns 4 anos. Ele veio pregar na nossa igreja como convidado e teve a oportunidade de ficar na nossa casa. E assim, porque todo mundo... Um casamento que começa dessa forma tem tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado, se não tiver Jesus, né? E ele pôde ver que não, realmente foi Deus, né? Foi de uma forma errada, mas Deus cuidou, né? Deus manteve, né? Mas assim, é engraçado porque igual a gente tava falando, em 6 meses, né? Depois que a gente entendeu, digamos assim, que a gente se converteu. E aí a gente entendeu, porque daí a gente entendeu o que era um namoro em santidade, o que era uma corte. E aí como que faz, né? Porque aí você já tá vivendo aquela vida, como é que você vai fazer e vai voltar pra trás e começar a fazer uma corte, começar um namoro santo? Não tem como. Verdade. Você tem que casar.
Então, a gente fez em pouco tempo. Aí, a gente falou assim, mas não tem dinheiro pra nada. Aí, eu falei assim, não, eu tenho os móveis do meu quarto. Que minha mãe falou assim, não, isso é seu, se quiser levar. E o William falou assim, não, também eu tenho os móveis do meu quarto. E aí, a gente falou assim, tá, né? Aí, na época, assim, a gente não tinha condições nenhuma, realmente. Se fosse pensar assim, eles estavam falando uma coisa tão absurda que a gente deveria ter um emprego melhor. Não, não era, porque a gente não tinha realmente condições de viver, né? Mas a gente falou, Deus, a gente quer fazer o certo, nem que fosse pra morar na casa da minha mãe, mas a gente queria, digamos assim, estar certo perante Deus. E aí, começou aquela coisa, né? Senhor, ai, Deus, eu sei que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho como fazer um casamento, mas Deus, abençoa de alguma forma, né? Que eu possa pelo menos fazer um jantar, fazer alguma coisa. E aí, eu lembro que na época minha mãe falou assim, não, filha, vamos pelo menos, né, fazer um jantar, alguma coisa com a família e tal, vou te ajudar e tal. E na época eu lembro que eu tinha uma moto, né? Que eu tinha comprado já que eu trabalhava, e eu tinha uma moto, tipo Bis, né? Era outra marca lá, mas era, não sei se vocês lembram. E aí, falei com ele, ele falou, não dá, né, não dá. Aí tá, aí eu falei assim, não, eu vou orar. E, gente, eu tinha muita fé, assim, né, eu creio, assim, que eu vivi muitas coisas por causa da fé, de realmente você não ter, porque é diferente quando você vive uma experiência com Deus, de que você fala assim, você olha pra tua conta bancária, você olha pra conta bancária da sua mãe, você olha, não tem, é impossível. Então, peraí, Deus, isso é impossível, então vou colocar nas suas mãos, né? E vou começar a orar, e o Senhor vai abrir alguma porta, vai me mostrar algo que vai realmente, né, acontecer ali, e que eu sei que vai ser Deus que fez. E aí eu comecei a orar. E aí de um lado o William, não, a gente não tem, né, não precisa fazer nada, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, mas eu quero fazer, pelo menos alguma coisa, né, e eu falava com a minha mãe, não. Minha mãe, assim, sempre foi, ela me apoia muito, tá, ela é muito fofa, assim. E aí eu orava, e aí começaram as coisas a acontecer. E aí, assim, de um casal, né, novo, que não tinha nada, na época minha mãe fazia uma contabilidade para um salão de festas da cidade, que era, assim, um dos melhores, sabe? Na época, era R$5.000 o aluguel. Então, assim, na época, isso há 12 anos atrás, fora a taxa de limpeza e tudo, né? Fora buffet, decoração e tal. E eu lembro que minha mãe comentou alguma coisa com a dona, e a dona conhecia, tipo, eu desde que eu nasci, só que assim, não era tão próximos, ela só conhecia porque minha mãe de vez em quando fazia alguns trabalhos pra eles de contabilidade, de coisa assim. E aí minha mãe contou, né, que a gente queria se casar, mas que não tinha condição de nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deus tocou no coração dela, e ela deu o aluguel do salão. Glória Começou a Deus. por aí. Ela falou, não, pode falar que eles vão casar aqui. E aí vocês só limpam o salão depois. Glória a Deus. E assim, era lindo já o lugar. E aí eu falei, não, agora a gente tem o salão, Deus. Em nome de Jesus, eu preciso da decoração. Gente, aí começou um processo nesses 6 meses. Em 6 meses a gente conseguiu a decoração. Eu lembro que na época eu falei assim, olha, eu fui no negócio, fui em vários. E eu, gente, sempre fui, assim, muito cuidadosa com tudo, assim. De querer arrumar tudo bonitinho, de querer, sabe, decorar tudo. Sempre fui assim. E aí eu lembro que eu via as decorações e falava, não, mas eu queria assim, com a toalha preta. E naquela época nenhum dos buffets quase tinha toalha preta, era só os mais chiques. Mas eu queria o prato oitavado. E eu comecei a colocar tudo na lista pra Deus, assim. E, gente, foi acontecendo uma coisa atrás da outra, sabe? Então, assim, deixar a mensagem pros jovens, né? E, a partir do momento que você decide fazer a coisa certa perante Deus, Ele vai te abençoar, né? Eu acho que vocês também devem ter vivido experiências assim também, por ter tomado essa decisão. Mas, assim, pra mim, o meu casamento foi, assim, um dos meus maiores testemunhos, assim, de início ali, de fé, de caminhada com Jesus. E aí foi, assim, a decoração, eu lembro que eu fui, cheguei no lugar e falei, nossa, tem tudo que eu quero. E eu queria as coisas com preto e não sei o quê. Aí, olhei, tinha toalha preta. Aí, não sei o que tinha. Aí não sei o que tinha. Aí eu falei, meu Deus, e aqui? Aí passaram o preço, eu não tinha o dinheiro, né? Lógico. Aí eu peguei e falei assim, olha, vocês não estão precisando de uma moto e tal? E comecei a falar. Você acredita que eles pegaram a moto? Sério, Jaque? Não, eu só vou contar mais uma, tá? Porque assim, é muita coisa, gente, do casamento. Vocês não têm ideia. Cada detalhe foi um testemunho. O buffet. Porque então a gente tinha, o salão, tinha a decoração e o buffet. Aí a mãe falou assim, não, vamos fazer o seguinte. Tem uma amiga minha que cozinha, é cozinheira. Então, nesse salão tinha cozinha, tinha tudo. A gente vai comprar
fazer a compra pra ela e ela vai cozinhar lá pra gente. Só que daí eu tinha que alugar os pratos, louça, tudo isso, porque ela não tinha, né? Aí eu tava atrás disso. Fui um dia no salão de festa, porque minha mãe tava lá trabalhando no escritório. Tava a dona do salão e tinha uma outra mulher que tava fazendo orçamento pra uma noiva que ia fazer o casamento lá. E essa, eu nem lembro o nome dela, gente. Mas aí, ficamos lá na roda e eu comecei a contar, eu vou casar aqui, né, e tal. Ela, que legal, você já tem buffet? Eu falei, não, né. Aí eu com vergonha, gente, porque eu falava assim, não tem buffet, né, dela, mas como assim não tem buffet? Aí eu falei assim, não, a minha mãe é funcionária aqui e tal, né, e aí a gente vai, uma amiga nossa que vai cozinhar, e a gente vai comprar as coisas. Ela, não, mas não tem como dar certo isso, e começou, não sei o que, falou assim, meu Deus do céu. Não, olha, vamos marcar uma reunião e vamos conversar, traz teu noivo e tal, vamos conversar a respeito disso. Não falou nada. Aí a gente pegou e foi no lugar lá, acho que era a casa dela, não lembro, nessa reunião. Aí nessa reunião ela falou assim, olha, eu tô vendo o empenho de vocês e tal. Se fosse pra gente fechar hoje, tipo, era 5 mil o valor que eu ia cobrar pra fazer a comida de vocês. Mas eu vou fazer só o custo pra vocês. Vocês me pagam 2 mil. Vocês me pagam 2 mil. Só que vocês me dão 1.000 em dinheiro e 1.000 você pode passar lá no supermercado, no cartão de crédito. Aí eu e o William, hã? Com as toalhas pretas, com os pratos oitavados, com o filetinho prata que eu queria, com tudo que eu queria. Fez o buffet. Gente, vocês não têm ideia. Essa mulher fez o meu casamento. Ela fez mais umas 4 festas. Depois, ela deu um golpe na cidade. Cascavel, Paraná, tá? Pode pesquisar que vocês vão achar isso. Teve uma mulher que ela tinha fechado formaturas, casamentos e várias coisas. Eu não sei o que aconteceu. Uns dizem que ela se apaixonou por um cara e fugiu com ele. Não sei o que aconteceu até hoje. A mulher sumiu do mapa. E o que ela fez? Ela abandonou todas as festas. Então, tipo assim, tinha uma formatura que foi notícia, assim, no Paraná inteiro. Porque, tipo assim, mais de não sei quantos formandos chegaram simplesmente no dia não tinha buffet. Ficaram sem comida. E aí, o que eles fizeram? Começaram a pedir pizzas das pizzarias pro povo da formatura comer. E aí, foi o primeiro golpe que ela deu. Não foi fazer a festa. Aí, depois, as outras já começaram a ficar desesperadas, que tinham festa pra frente. Foram ver, a mulher desapareceu. Sumiu, largou todas as festas que ela tinha comprado pra frente e não fez mais nada. Então, assim, o nosso casamento foi um dos últimos que ela fez. Uau. E assim, eu falo, gente, não é possível. Você vê como Deus, ele usa qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E eu falava assim, eu e o William olhava, eu não acredito. Porque assim, foi tudo maravilhoso. O buffet dela era muito bom. Assim, a comida era boa, a louça dela era boa, era tudo muito bom. E aí depois ela fez isso. Então, assim, parece que é só pra confirmar que foi Deus mesmo, sabe? Que fez as coisas. E aí, muitos testemunhos, a casa depois também, assim, muita coisa aconteceu. E eu vejo, assim, que é pela aquela vontade de querer fazer o certo, né? De querer estar ali agradando o Senhor. Então, assim, tem muita história Deus mesmo. abençoa, porque isso vai servir como testemunho, né? Isso é um testemunho. O que você resolveu fazer o que é certo, né? Indo contra a família, contra pessoas que você acreditava, pessoas que amam você. Você decidiu, não vou fazer o certo. E é igual, eu vejo Davi quando ele foi enfrentar Golias, né? Deus não falou para ele, vai lá, pega as pedrinhas que nós vamos matar esse gigante. Em nenhum momento ele falou, eu vou lá e esse gigante vai cair. Um menino daquele tamanho, um gigante que a gente aproxima-se que tenha, sei lá, 2,80, 3 metros. E como que ele conseguiu? Deus deve ter olhado, não, eu vou ter que ajudar esse maluco aqui. Ele quer fazer o certo, o cara tá afrontando meu povo, os meus escolhidos. Então é bem assim, acho que quando você decide, não, eu vou fazer o certo, Deus só vai abrindo as portas e a tua fé vai te levando, A gente tem muito isso com o Decal, a gente não esperava, veio a pandemia, veio a nossa documentação para renovar e é muito, muito caro. Então, assim, o Decal apareceu naquele momento que não dá onde que vai sair o dinheiro. Não. Mas a gente resolveu, não, peraí, vamos dar um passo aqui. Isso é um testemunho também, eu lembro que quando a gente foi lá conversar, o menino pediu, não, um sócio, ele vai estar aqui amanhã e tal, mas tem mais 2 pessoas que vão olhar e tal, não sei o quê. E tal, mas a gente quer esse valor. Ele já falou assim. E eu, meu Deus do céu, a gente não tem esse valor, E eu lembro que aquela noite eu e o Rodrigo, a gente não dormiu de ansioso para ver o que a gente fazia. Eu falei, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer 2 mil a menos do que ele está pedindo,
dar a entrada, que era o dinheiro que a gente tinha, e dar a entrada a metade e a outra metade parcelar. Se ele aceitar, é porque Deus está no negócio. Tem momentos que a gente tem que ter essa atitude. Eu falo, eu me arrepio, porque é algo que vem, não é nem de você, é o Espírito Santo que coloca na tua vida. Não, vai, tenha fé que eu tô no negócio. Então, assim, veio uma fé muito grande. Eu falei, se for para ser nosso, ele vai aceitar. No outro dia a gente foi lá conversar, essa é a proposta. A gente fez essa proposta para ele. E eu lembro que um olhou pro outro assim e tal. Eu falei, não, vocês pensam e vocês vão ter o meeting com as outras pessoas. E apertei a mão deles e falei, se for para ser nosso, vai ser nosso. Olhando no olho dele. Se for para ser nosso, vai ser nosso. Se não for, não tem problema. Menina, a gente chegou em casa, deu uns 15 minutos. Eles ligaram, a gente aceita a proposta. Falei, meu Deus, então assim, tem momentos que a gente tem que agir assim como Davi. Não, eu vou lá matar esse gigante. Se a gente fosse mais assim, né, eu acho que a gente enfrentaria a vida muito melhor. A nossa vida seria melhor, nossos filhos, nossos relacionamentos, nossa igreja, né? Infelizmente, às vezes a gente peca. Não digo que eu sou essa mulher de fé todos os dias, não. Tem horas que a gente dá uma baleada aí, mas assim, é o Deus que a gente serve, é esse Deus que a gente quer fazer o certo, ele abençoa. Ele só nos fortalece para fazer o certo, para ser parecidos com ele, né? Sim. Eu lembro que uma coisa, assim, que na época a nossa família bebia muito, assim, sabe? Tanto do meu lado como da parte do William também. E na época o nosso pastor, hoje eu tenho um entendimento um pouco diferente, né? Que eu realmente fui lá, estudei e fala, não se embriagar, né? Mas você tomar uma taça de vinho, por exemplo, você não tá pecando, né? Eu vejo assim, depende da situação. Mas na época, o nosso pastor, ele, tipo assim, ele ensinava que era pecado. Então, assim, se eu estou debaixo daquela autoridade, se eu estou debaixo daquela autoridade, então a gente entendeu como sendo pecado, que não deveria fazer. Ele não falava assim, é pecado, mas ele falava assim, não façam, tipo assim, eu não quero que vocês façam. Ele falava abertamente assim, que não queria que a gente, os membros bebessem, enfim. E daí, eu e o William, poxa, né, nossa família bebe, dos dois lados da família, né? Casamento, o que o povo pensa? Vai ter bebida até altas horas, vai ter baile, vai ter isso. E aí eu não conseguia, porque assim eu pensava, gente, tudo isso aqui foi Deus. Como que eu vou pôr uma bebida? Como que eu vou pôr uma música, sabe? E assim, a gente era novo convertido. Se for pensar, a gente foi muito maduro. Hoje eu pensando. Porque assim, a gente tinha na época, a igreja trabalhava com células e com discipulado. Então a gente tinha os nossos discipuladores, que era um casal bem resolvido, assim, também. E na época eles aconselharam a gente, não coloca e tal. E a gente, tipo assim, eles falavam, a gente obedecia. E aí, a gente falou, não vai ter bebida. E já, quando foi convidando a família, não vai ter bebida alcoólica. Como não vai ter bebida alcoólica? Como assim? Que casamento sem graça e tal. Aí eu só pedi pro pastor assim, pastor, eu posso colocar músicas de festa e tudo, desde que seja gospel, né? Se eu quiser pro povo dançar e tal. Ele falou, você pode colocar qualquer estilo de música, desde que seja, né, gospel, desde que a letra esteja ali falando sobre Deus e tal. Então, isso você pode colocar. E aí, eu falei, nossa, pensa, porque assim, não tinha, né, playlist, essas coisas. Eu, meu Deus, catar música eletrônica, música de dança, música não sei o que, gospel, né? Aí eu fiquei um tempão só atrás das músicas, eu tive que fazer toda a playlist pra passar, porque nem a pessoa que ia estar no som tinha música, assim, gospel, desse jeito. Aí eu fiz toda a playlist do casamento com música gospel, e tinha de tudo, até vaneirão, gente. Tinha uma que eu achei, Campeiros de Cristo, que é bem daquele estilo interiorzão lá, e o povo dançou e tudo. Teve gente que levou bebida escondida, mas daí eu falei, aí não é problema meu mais, né? Porque aí a pessoa que levou escondida. E as músicas foram todas gospel, porque assim, não tinha mais da nossa família pessoas convertidas. Então a gente teve que, aquilo ali foi um impacto, sabe? Foi realmente um impacto para as pessoas. Os únicos que tinham eram os convidados nossos da igreja, né? Que se divertiram horrores, porque dançaram e tudo. Que eram os nossos amigos da igreja, mas da nossa família, tanto dos dois lados, né? Eles acharam meio estranho, assim. Divisor de águas, mas foi né? muito legal, foi muito legal. E a gente quis, assim, honrar a Deus mesmo, porque a gente sabia que por nós não teria sido possível. E aí eu lembro que eu falei assim, nossa, não falta pastor no meu casamento, né? Porque teve o pastor que fez, teve um auxiliar dele que, digamos assim, também leu uma parte, abençoou. Aí eu pedi pro Willi que eu queria assinar no cartório no mesmo dia.
Até era mais caro na época, eu lembro que você pagava um pouco mais pro juiz de paz, né? E ir lá. né? Porque eu falei pra ele assim, ó, eu vou ter que me arrumar, vou ter que ir pra salão, vou ter que ter um vestido. Eu não vou lá no cartório só assinar e ir embora. Então, eu vou gastar lá. Falei assim, não, então leva, já faz tudo de uma vez. E o juiz de paz, ele chegou lá, era pastor também? Glória a legal. Deus. E aí tinha, assim, uns 5, 6 pastores lá, abençoando, sabe? E eu falei, nossa, eu nunca vi tanto Bênção não pastor, faltou. assim. E aí foi muito bom, foi lindo. Tem as fotos, de vez em quando eu pego e fico olhando e falo assim, nossa, foi um sonho, assim. E o William só chorava, né? Porque ele, não sei, acho que talvez eu ali, naquele momento, fui mais ousada, né? De falar, não, Deus, né? Eu queria isso, né? Será que o senhor pode abençoar? Porque eu sei que ele não precisava, né, fazer isso. E ele, sendo homem, eu acho que um pensamento mais assim, pra que gastar, né, e tal. Quando ele viu o negócio, pronto, ele só chorava. Uau. Aí o pastor uma hora chegou a brincar, falou, você tem certeza que tem que casar, William? Por que você tá chorando? Aí foi muito bom, assim, foi muito bom. Então, vale muito a pena, né, acho que a gente tá junto até hoje por causa de todo esse ensinamento que a gente teve realmente dentro da igreja. Sabe, muitos momentos, assim, difíceis, né, que a gente teve que recorrer o que a Bíblia fala. Porque, assim, se eu entendo que a Bíblia é o meu guia, né, ali de vida, né, então, vamos pesquisar lá o que fala do casamento, o que fala disso, o que fala daquilo. E aí, esse período, né, de adaptação, enfim, que vocês também devem ter passado. Bom, falei demais já, meninas. Então, Samira vai falar agora. Não, eu queria falar algo aqui da sua história que você falou, né? Como tudo aconteceu, o casamento. Como é lindo a gente ver o propósito do coração quando a gente quer fazer algo que é para engrandecer o nome do Senhor, né? Eu lembro que na época que eu decidi casar, a gente já morava junto, eu e Fernando já morava junto, mas a gente decidiu, falei, Fernando, não tá certo, vamos casar. Aí já começa aquela na nossa mente, né? Tem que fazer festa, tem que fazer isso. Eu falei, não, Fernando, nós vamos fazer o que a gente pode, mas a gente vai casar, né? Porque a gente vê tantas pessoas gastando horrores de dinheiro para fazer uma festa e o casamento não dura. Então, o dinheiro não é sinônimo de felicidade nem sucesso no casamento, mas aquilo no nosso coração, o propósito de fazer o certo, né? Como a pastora Inês falou de Davi. Ele não quis matar o gigante para engrandecer o nome dele. Ele chegou lá e falou, quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Né? Davi queria defender a Deus. Né? E isso a gente vê que quando a gente vê que não tem a ver com a gente, tem a ver com o Senhor. Né? Tem a ver, igual você falou, no seu casamento não teve bebida alcoólica. Você acha que as pessoas que não estavam ali não ficaram observando? Nossa, que Deus é esse, né? Que todo mundo sabia que você não tinha condições, né? Então, não tem a ver com a gente. Nunca tem a ver, é sempre com ele, né? E a gente dá a glória a Deus. Eu acredito que por isso que ele vem atrás e fala assim, não, realmente eu vou abençoar, né? Eu vou abençoar porque o Senhor conhece o nosso coração, né? Sim, e ali foi uma luta muito grande, porque assim, foi meio que assim, você enfrentar. Eu lembro que tinha uma escada no salão, assim, né? E aí tem aquele momento que a gente casou, né? Então tinha lá a decoração da entrada, desse lado aqui, o corredor, tudo, casou aqui. Aí os noivos saem, aí a gente saiu pra fazer foto e tal. E aí a gente voltou por uma outra porta que tinha uma escadaria. E daí na hora de voltar, tocou uma música, não sei se vocês conhecem, é bem antiga já, mas ela... E é aquela hora, assim, de você encarar todo mundo, assim, sabe? Tipo, foi muito louco. E aí a gente escolheu aquela música... Não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar de mim. Podem me chamar de louco, pois realmente sou louco por você, Jesus. Aí é tipo um rockzinho assim, e a gente dançava e tocava essa música. Nossa, eu lembro assim, eu fico, gente, foi realmente assim, uma coisa muito louca, assim, sabe? Muito, porque era muitas coisas por dentro, né? Muitos sentimentos ali por dentro que você tava ali. Eu sei que vocês são minha família, meus amigos, mas eu tive um encontro realmente com Deus, né? E aí as coisas começaram a acontecer e dar certo ali, né? Depois disso, né? Dessa decisão que a gente tomou. Glória a Deus. E vamos falar agora das partes não tão boas. Deixa eu tomar uma água, então. Toma uma água, respira. Bom, gente, a gente sabe, né?
que todo casamento tem ali suas discussões, suas adaptações. Quero agora saber histórias de vocês. Contem aí. Uma dificuldade, uma coisa assim que vocês passaram, que vocês, como vocês resolveram, a quem vocês recorreram, se resolveram sozinhos ou não. Como que foi, assim? Quem quer começar? O primeiro ano foi bem difícil pra mim, porque, como eu te falei, eu não tinha esse pensamento que eu iria casar, né? Não tinha. Depois, quando aconteceu, o que a gente acha que conhece, né? É engraçado que durante o namoro a gente fica tão bobo, né? A gente não vê nada, Não né? vê os A gente defeitos, só né? fica apaixonado, né? Não vê os defeitos. E aí, quando você vai morar com a pessoa que você vê, nossa, as coisas são assim. E pra mim, foi muito difícil pensar que eu deveria me submeter a ele. Eu não entendia isso. E aí, às vezes, a gente tinha aquele choque ali no começo, sabe? E aí a gente ia para a palavra. Porque quando você compra um eletrodoméstico, por exemplo, lá dentro tem algo que a gente nunca vê, que é o manual de instruções, né? E Deus, como nosso Criador, também deixou o manual para a nossa vida, que é a Bíblia Sagrada. Então, quando eu via né, que a gente brigava algumas coisas, aí eu comecei a estudar com a palavra, né? Comecei a buscar. Igual você falou que fez o curso, né? Lá na igreja e tal, a gente não teve curso. Mas eu comecei a procurar, falei, não, isso não tá bem. Até que eu entendi, né, que quando Deus fala, né, que a mulher tem que submeter, não é que ela tem que ser humilhada, é que ela tem uma missão. A submissão é sobre uma missão, né? O meu marido tem uma missão e eu estou ali do lado dele, junto com ele nessa missão. Então, assim, depois disso, graças a Deus, a gente teve esse entendimento, né? É problema financeiro? Vamos para a palavra, né? Problema, né, no casamento, vamos para a palavra. Todo tipo de problema, a gente ia para a palavra, porque Deus tem uma palavra para cada situação que a gente passa, né? Igual você falou, muitos casamentos poderiam ser resolvidos, porque são coisas simples. Eu acredito que hoje o grande problema dessa geração é que as pessoas inverteram os papéis, né? A mulher quer ser a cabeça, o homem quer ser submisso à mulher, e agora o casamento tá essa bagunça, né? E Deus é um Deus organizado, né? Deus, o reino de Deus não é democracia, é teocracia, Deus é no centro. Então, Deus deixou a palavra, como que a gente tem que se portar, como que tem que ser, né? O homem é o cabeça da casa, né? A mulher cuida dos filhos, do lar, e depois tem a bênção de Deus sobre isso, né? E desde o dia que a gente decidiu viver em obediência à palavra, nós temos só crescido, e somos gratos a Deus por isso, né? Então, é isso. Praticamente, às vezes, eu dou uns gritos, mas agora eu já tô mais controlada. Porque, Fernando, você já conhece, né? Tudo que eu vou falar com ele já vem com versículo bíblico, né? E aí eu já fico quietinha. Ele é assim, amiga? Tipo assim, entre vocês, você vem falar alguma coisa, ele já vem com um versículo brincando, assim, ou não? Como que é? Olha, eu sei que os casais são assim. Na rua, a pessoa fica fingindo que é um jeito, em casa é outro, né? Em casa, ele é exatamente como você vê na rua. É brincadeira, Brincadeira o tempo todo. O tempo todo. O meu grande problema com ele é a brincadeira. Porque eu tô brava, eu quero brigar, quero discutir. E ele fala, meu amor, você tem toda a razão. Aí eu viro as costas e vou embora. Não tem como discutir daí, né? Não tem como discutir. Aí eu fico brava com ele, ele vem. E assim, a gente se resolve, né? E a gente tem um entendimento, né? Que a palavra diz que a gente não pode se deitar, não deixar que o sol se ponha com a nossa ira, né? Então, brigou, pede desculpa, né? Nesse mês que começou, eu tenho refletido muito sobre esses 12 anos, né? E aconteceram muitas coisas, né? Eu tive dias que precisei pedir perdão a ele, né? Às vezes eu falei o que eu não devia, ele também me pediu perdão, né? E teve dias que a gente chorou junto, a gente riu junto, aconteceu muita coisa. Mas a única coisa que não aconteceu já, que foi aquele pensamento, olha, temos que separar. Porque a gente entende que não tem jeito, né? É pra vida toda, é até que a morte nos separe, né? E o que Deus uniu, o homem não separa. Então, hoje, né, a gente dá risada, né, de tudo que já passou, mas graças a Deus, o Senhor tem sido muito bom conosco. Legal. Amém. Não, eu não sei como que eu seria assim. Eu sou, digamos assim, o William brinca e tal, mas não é tanto igual o Fernando.
E aí você falando assim, nossa, ele brinca o tempo todo, acho que eu ia ficar um pouco irritada, assim, sabe? É porque depende do dia, né? Depende qual é a lua, se é minguante, se é, né? A mulher é de lua. Tem Não, mas dias- aí você fala assim, você quer brigar e ele vem com uma brincadeira e te desarma. É uma forma interessante, né? Sabe o que eu faço? Eu mordo assim o lábio pra eu não rir, sabe? De tanta raiva que eu fico dele, sabe? E eu falo com ele, não fala comigo. E eu viro as costas, daqui a pouco ele vem brincar. Porque é se ele assim. for falar, ele vai brincar. Ele aí vai você não sempre quer. brincar. E se eu rir, quer dizer que eu tô gostando da brincadeira. Daí a gente não quer dar o Não braço posso a torcer. admitir. Aí você tem que segurar pra não rir, amiga. Tem que segurar pra não rir. É isso aí, amiga. E você é casado com sanguíneo, né? É. Eu ia falar agora. É. E você, pastora, como que foi? Eu sou a sanguínea, né? Eu fiz No uma caso- análise, assim, eu sou a sanguínea, eu quero brigar, eu quero resolver. E o Rodrigo é muito da paz, assim. O fleumático. É. Ou melancólico, será? É melancólico. Ele, sabe, ele é... Tudo tá bem. Então, assim, os 5 primeiros anos, por a gente não ter essa instrução da palavra, a gente sofreu um pouco, assim. Foi bem, bem difícil. E aí, realmente, a gente veio crescer, foi na Europa. Quando a gente saiu do Brasil, aí veio o crescimento. Mas, então, até lá, foram várias vezes pensar em separar. E uma vez a gente separou. O Leonardo tinha uns 6, 8 meses por aí, não tinha um aninho ainda. E eu fui para casa da minha mãe. E fiquei lá, mas foi coisa assim de dias, né? Ele já foi atrás e meu pai também já não queria casar. Mas agora casou, tem que voltar pra Volta casa. pra casa. É. Então, assim, não deram muito apoio, não. Queriam que eu voltasse, a gente conversou, voltou. Mas, assim, sempre, sabe? Ai, será que casamento é isso mesmo? Porque a gente não tinha essa instrução na palavra. A gente não tinha amigos mais maduros. Não, a gente também tinha. não tinha instrução, pastor. A gente não tinha. Como eu falei, a Jaque tinha a prima dela, que era o exemplo. A gente não tinha. Foi a misericórdia de Deus. A gente foi buscar na palavra, estudar. Entende? Eu lembro que eu via muitos vídeos da pastora Helena Tanuri contando as histórias. Muito. Isso aí que foi meu curso A gente de casais. tinha a coleção dos DVDs do José Gonçalves sobre casamento. Mas eu acho que assim, ó, quando você sai daquela consciência do Brasil, e aqui você se apega a Deus. A gente viu que Deus trouxe a gente. Não, peraí, que aqui é vocês têm que depender de mim. Não é de mãe, não é de pai, é de mim. É que talvez lá no Brasil, exatamente, tinha essa independência ainda do pai e da mãe, Tinha, né? e o Rodrigo também era muito próximo da minha sogra. Minha sogra era, sabe, foi difícil ele aprender, assim, a ser um marido. Mas, assim, eu lembro que quando eu tinha uma amiga que ela falava assim, não, o casamento melhor é com 10 anos. Aí teve um dia, ela veio aqui me visitar, Sil, já deu 10 anos, ainda não ficou bom. Mas assim, graças a Deus, assim, o Rodrigo sempre teve muita paciência comigo, né? Porque por mim eu já quero resolver as coisas na hora, naquele calor da emoção e tal. E ele sempre respira, ele não me fala nada. Até hoje, na hora das brigas, ele fica quieto, ele pensa, ele, sabe? Ele deixa eu lá me brigando sozinho. Eu sei que hoje não é o podcast dos temperamentos, eu sei. Mas eu fiz todos os testes que eu faço, o meu também dá sanguíneo. Sério? Acredita? Eu não acredito que o teu dá sanguíneo. Nossa. Toda vez que eu faço, dá sanguíneo. Se deu, né? Vou confirmar é. esse teste. Por quê? Não, tô brincando. Positivo com positivo, deu positivo. É, mas pode ser sim, porque se você também leva na brincadeira e tal, pode ser. Porque assim, eu vi que o sanguíneo também tem 3 níveis, né? Sim, Então, se calhar eu e o Fernando estamos ali nos opostos. Mas é interessante você comentar isso, pastora, porque eu lembro que... Ô, Jaque, você também é sanguínea? Não, eu sou colérica. Colérica. Então, a minha luta era pra deixar ele ser o marido, né? Porque eu queria ser a esposa e o marido também, né? Então, eu queria comandar a casa. Então, assim... Porque eu não tive a figura masculina dentro de casa. Quem resolveu sempre as coisas era minha mãe. Quem era a provedora era minha mãe. Quem era que dava carinho era minha mãe. Quem era que fazia tudo era minha mãe. E a minha mãe, ela sempre foi assim, ó. Eu vou ensinar você e tua irmã a não dependerem de homem. Ela nunca chegou e falou assim, minha filha, eu vou te ensinar a fazer uma mesa posta pra você agradar o seu marido. Esse tipo de conversa nunca aconteceu, mas o tipo de conversa assim, filha, você vai estudar, você vai se formar, você vai trabalhar, você vai ter o seu próprio dinheiro pra comprar o que você precisar e não depender do seu marido. Então, ao mesmo tempo assim, que ela apoiou meu casamento, tudo, até hoje, ela fala isso pra mim e pra minha irmã. Quando a gente começa a dar uma reclamada, ai mãe, tá difícil, não sei o quê. Vocês têm que trabalhar, vocês têm que ter
trabalho de vocês, não sei o quê. Vão estudar e não sei o quê. Eu não quero mais estudar. Já que tem a ver com a experiência dela, né? Exatamente. Foi o que ela viveu, né? Gente, eu não sei como, sinceramente. Eu analisando hoje, que eu vejo eu com dois filhos, né? E ela teve duas meninas. Como ela conseguiu? Ela trabalhava sempre. E assim, eu sempre fui pobre, mas o William fala assim, sempre foi filhinha da mamãe. Porque a minha mãe, ela não deixava faltar nada em casa. Então, assim, se ela precisasse fazer hora extra pra comprar uns sucrilhos, pra mim e pra minha irmã, que era, sucrilhos era coisa assim, né, chique no Brasil, né, gente? Se fosse do Tigre, então, era assim, né? Não era todo mundo que tinha. Então, eu lembro, assim, que ela ia lá, ela comprava os sucrilhos, ela comprava o iogurtinho que a gente gostava, ela comprava, sabe, as coisinhas. Aí eu lembro que as minhas amigas sempre tinham condições melhores do que eu. Mas a minha mãe, tipo assim, minha amiga comprou um celular. Mas só que assim, eu nunca fui assim de fazer chantagem, nada com ela. Ela é assim até hoje. Se ela pode presentear, ela vai lá e presenteia. Então eu falava assim, mãe, olha, as meninas estão começando a usar celular e tal. Nem ela tinha celular, ela foi lá e comprou um celular pra mim. Então assim, o William fala assim, nossa, na minha casa não teve nada disso. Se eu queria celular, eu tinha que trabalhar e comprar o celular. E aí, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a trabalhar cedo também, com 15 anos, já tava fazendo estágio e tudo. Mas eu pegava o dinheiro, era todo pra mim. Digamos assim, vai comprar o que você quer, roupa, o que você precisa e tal. O William começou a trabalhar com 15 anos, 14 ou 15, ele tinha que pegar o dinheiro e dar todo pra mãe dele. Pra pagar a conta de luz e água, sabe? Então, assim, eram duas realidades diferentes, né? Apesar de ser pobre também, mas a minha mãe, digamos assim, ela se esforçou muito pra dar uma vida, assim, pra mim e pra minha irmã. E eu vejo, assim, como que ela conseguiu, gente? Porque sozinha, com 2 filhas. Aí, sim, como tinha ali a família por perto, tinha um apoio, né? De tipo assim, você vai ficar na casa da tia, vai ficar... Eu lembro, assim, que era direto isso. Ficava na casa de uma tia, ficava na casa da prima, ficava... Isso sim, né? Então, mas Então, assim, na minha cabeça, mulher tem que trabalhar, tem que estudar, tem que prover. Era essa a cabeça que eu tinha quando eu casei. E aí depois começa a desconstrução disso, porque como a gente tinha esse discipulado, e realmente era um discipulado e funcionava, né? Aí começou, não, olha, a Bíblia diz isso. Eu falava, não, mas não é possível. Eu não aceitava, sério. Eu falava assim, não, mas a mulher é o mesmo nível. Tipo assim, pra mim, eu era... Nunca fui feminista, mas eu achava assim, não, a mulher, ela não tá abaixo, nada, ela tá no mesmo nível. Então eu demorei muito tempo pra aceitar, pra começar a entender que eu tinha que me submeter à mesma missão. E aí vem do outro lado o William com a personalidade dele fleumática. Que é aquela personalidade assim, ela quer dominar, deixa que domine, né? Tipo assim, ele não vai brigar, né? Então assim, aí também de outro lado, ele começou a aprender que ele não poderia ser assim. E aí começou também as brigas, né? Porque aí eu queria mandar e depois ele falava, não, você não pode mandar. Então começavam as discussões e questões assim de se adaptar. Mas eu lembro assim que foi muito... uma luta grande dentro de mim, assim, aceitar igual, esse processo de aceitar essa submissão, sabe? E eu falo assim que se não fosse por Jesus, eu falo pro ele até hoje, eu falo assim, se eu me desviar hoje, digamos assim, abandonar tudo, pela minha criação e a minha personalidade que teve toda a infância, eu vendo isso, eu acho que eu voltaria a ser aquela mulher que é a provedora, você entende? Então, assim, e eu só fui viver isso aqui na Europa. Então, você vê como que é interessante. Porque no Brasil, assim, a empresa precisava de mim. Se eu não tivesse ali, não funcionava. Então, assim, até chegar um ponto que falou assim, não. Se a gente for pra lá, né, veio a ideia de fazer cidadania e tal, você vai trabalhar fora. E você vai sustentar a casa. E eu vou ficar em casa com o Davi, que a gente já tinha o Davi. E a gente queria mais um filho. E na época eu falava assim, como que eu vou ter outro filho se eu não posso parar de trabalhar? Né? E aí foi... Eu acredito assim, que também foi aqui na Europa que a gente teve, assim, um tratamento de Deus no sentido de... eu sei que você não entende ainda a posição de ser submissa e tal, mas lá você vai aprender na marra, né? Então, até hoje, assim, às vezes eu fico, meu Deus, mas eu acho que eu tinha que estar trabalhando. Aí eu penso assim, nossa, eu não consigo. Ele fala, calma, você fica tranquila, né, e tal. Não fica, assim, agoniada, porque às vezes eu fico pensando assim, até minha mãe às vezes fala alguma coisa... Né? Eu fico assim, nossa, mas será que eu deveria estar, né, numa carreira, numa coisa assim? Apesar de que eu nunca deixei de trabalhar, sempre tive minhas coisas em casa, né, confeitaria e tudo, mas às vezes vem, assim, aquele pensamento. Então eu vejo, assim, como que Jesus trabalha todos os dias, assim, sabe? Mostrando e falando, não, igual você falou,
esse amor por colocar uma mesa, por receber, por colocar pra sua família. Porque assim, eu não faço só isso para os amigos, né? Eu brinco e sempre falo assim, não, eu faço pro Davi, pra Helena, pro William, né? Pra gente. Então tem dias que eu coloco, o Davi fala, nossa mãe, tem até flor hoje. Eu falei, hoje eu fui lá e comprei uma flor e coloquei, e coloco tudo bonitinho, e cozinho, né? Então assim, foi me dando esse prazer, né, de cuidar da casa, deles e tudo, mas é difícil para quando você teve uma criação em que a mulher foi o teu único espelho e ela resolvia tudo, é difícil para você, digamos, deixar essa posição, né? Então, assim, às vezes eu ficava assim, meu Deus, eu odeio esse lugar. Eu pensava assim. Sério? Porque eu pensava assim, nossa, eu dependo tudo do William, meu Deus, eu dependo tudo do William. Deus deixou depender, assim, tudo. Até de não conseguir pegar um telefone pra resolver uma coisa, né? Então, assim, sendo que no Brasil eu que resolvia tudo. Então, você vê como que Deus trabalha. Verdade. Né? Como que Deus trabalha. E aí, quando eu falei assim, então tá bom, então é pra deixar ele resolver tudo, né? Também não ligo pra marcar uma consulta, pastora, mas... Ó, ele precisa marcar uma consulta. Toma. Aqui tá o número, liga, você resolve. Ó, precisa fazer isso, toma, resolve. Toma, resolve. O meu caso é diferente do seu. Eu no Brasil nunca trabalhei, né? Saí com 17 anos do Brasil e fui para Portugal, que a minha mãe estava lá, e iria, em princípio, só 3 meses de férias. E depois ia voltar para o Brasil. E fui eu e a minha irmã para Portugal. E a minha irmã iria ficar. Só que ela não se adaptou, não gostou e resolveu voltar para o Brasil. Então eu me senti na obrigação de ficar com a minha mãe, né? Já que as duas, né? E eu sempre, depois lá em Portugal, meu primeiro trabalho foi no McDonald's, amei, aprendi muita coisa. E sempre trabalhei, né? Tive a Ana também, sempre trabalhei. Nesse momento não estou trabalhando, né? Já tem 3 anos que não estou trabalhando. E eu sou muito realizada. Se Deus me disser que é para eu voltar a trabalhar, eu voltaria. Mas para mim, ser dona de casa, cuidar da casa, eu sinto prazer. É igual você falou, não por causa das outras pessoas, mas de receber a minha família. De pôr, todos os dias eu ponho mesa, do café da manhã, do almoço, todos os dias. E já aconteceu várias vezes do domingo eu acordar e ter a mesa toda do café posta que a Ana coloca, sabe? E ela vai lá, acorda a gente e fala, olha, tem uma surpresa lá embaixo. A gente já sabe. Ela fecha a porta da cozinha e põe um papel e diz, né, bom dia, tem uma surpresa aqui, não abre a porta. E ela prepara e eu vejo e falo, meu Deus, que coisa linda. Né? Que lindo. Nunca pedi ela para montar a mesa, mas ela vê, né, que todos os dias eu faço. Né? Então, eu me sinto realizada no papel como mãe, dona de casa. Não quero direitos iguais, ele que vai trabalhar. Quero cuidar dos meus filhos. Hoje eu entendo isso, assim, mas foi passar por um processo. E no Brasil, assim, eu tinha também, sempre porque, apesar de trabalhar, sempre cuidava da casa também, né? Mas sempre tinha aquela pressão em cima de mim, sabe? Da empresa, das coisas que eu tinha que fechar a turma e tinha que vender e tinha que isso. Então, assim, quando eu vim pra cá, eu, né, tive que largar. E aí, só esperar. E assim foi pra mim, isso foi torturante, assim. Porque é difícil você largar a mão e, sabe, deixar pra outra pessoa resolver. Mas hoje eu penso igual você, assim, se fosse pra escolher entre minha família, meus filhos, né, e uma carreira, por exemplo, jamais eu escolheria com certeza eles. Então eu falo com Deus, assim, a bênção de ter a confeitaria, né, porque aqui, apesar de não ter aberto um negócio, muitas pessoas falaram, abre um negócio e tal. Eu falo assim, gente, eu não quero mais, eu estive no Brasil e, assim, não quero, sabe? Então, eu oro e eu falo pro Deus, Senhor, manda os clientes pra mim. Porque, assim, não é nem, sabe? Eu falo assim, não manda nem demais, porque eu não vou conseguir dar conta de tudo. Porque, assim, já tive, assim, épocas de pegar muita coisa e ficar doida, assim, sabe? E a casa virada e não conseguir dar conta das duas coisas. Então, assim, eu vejo que é tudo, assim, certinho, sabe? Nem de mais, nem de menos. Tem que ter um limite ali pra eu não ficar sem fazer nada. Claro. Porque se eu ficar sem fazer nada, eu acho que eu começo, assim... Pensar, né? E aí... Então, assim, o Senhor sabe disso, você vê, né? Ele sabe disso. Então, sempre tem alguma coisa, assim, um extra, alguma coisa pra eu fazer além da casa. E aí o William tira sarro. Eu falo assim,
eu vou agora só ser dona de casa, tá? Porque eu vou pra academia, né? Vou só cozinhar. Ele falou assim, você não aguenta? Você não aguenta. Você tem que arrumar alguma coisa pra você fazer, pra você... como fala, ocupar a cabeça e tal, porque você não aguenta ficar só fazendo as coisas de casa. Eu falo, será, né? Eu fico um tempo daí, daqui a pouco eu vejo que eu tô inventando, parece que às vezes até involuntário, sabe? Quando você vê, você já tá envolvido em alguma coisa. Sim. Então, é assim. Mas hoje, por exemplo, né, a renda principal é dele, não tem nem dúvida disso. Ele que é o provedor, né? Então, assim, ele que resolve tudo as coisas, até por causa da língua, ele teve mais facilidade com o inglês. Então, ele que resolve tudo. Ele que resolve tudo de documentação. E antes era tudo eu que fazia, né? Então, assim, no Brasil era completamente diferente. Então, eu creio que foi a oportunidade que o Senhor deu também pra ele, né? Tomar esse papel de realmente ser o provedor, ser aquele que comanda ali, digamos, a casa, né? E aí, a gente agora vive nessa posição. Eles se sentem mais felizes, né? De terem terem esse reconhecimento. Não, ela me reconhece, é isso aqui que eu tenho que fazer. Que no começo o Rodrigo também não sabia muito o papel dele, eu também queria mandar também. Mas a partir do momento que eu descansei, que eu falei, ok, se for para passar fome, a culpa vai ser tua. Que tu é o sacerdote do lar, então tu vai se virar. Aí isso deu um choque nele. Menina, então, ele tomou esse papel e hoje ele não gosta. O Rodrigo não gosta que eu trabalhe muito, por exemplo. Que eu tenho mania de querer trabalhar também, às vezes, para ocupar. Porque eu já tenho minhas filhas moças, elas ajudam muito em casa. Para cozinhar, hoje eu cozinho acho que uma vez no mês, assim, quando eles pedem. Porque o Léo gosta de cozinhar, o Rodrigo cozinha muito bem, a Maria Eduarda cozinha. Então, assim... que beleza, hein, pastora? É muito, Glória a Deus, muito hein? bom e a comida deles é nossa, boa. Mira, acho que é bom ter mais filho Domingo, mesmo, 5 horas, tamo lá, hein? Sim, estão convidadas. E assim, ela gosta muito, eles gostam muito, mas às vezes eles sentem saudade. Mãe, pode fazer o teu feijão e tal, fazer a tua carne de panela. Enfim, mas assim, quando eu realmente descansei e que o Rodrigo... Sabe, parece que eu tinha que dar um passo para trás para ele poder dar esse passo para frente. E foi daí que o nosso casamento começou a melhorar. Começou a melhorar muito, assim, porque realmente ele é o sacerdote do lar, ele tomou a posição dele e realmente eu tenho isso em consciência. Se acontecer alguma coisa errada, é porque ele guiou nós para o lado errado. Mas eu acredito que não vai acontecer, graças a Deus, mas... enfim, eu acho que quando a gente descansa nesse lugar de esposa mesmo, de ser submissa na missão deles, né? E acreditar e confiar neles que vai dar certo, acho que tudo melhora, né? Porque é isso que Deus quer pra gente, né? Sim. Eu creio que viver em obediência atrai a bênção de Deus. Sim. Não é? Porque, igual a pastora falou, né? Sanguínea, tá sempre pensando, quer dominar. Mas você fala assim, não, Deus disse que ele é o sacerdote, vou descansar. E aí Deus abençoa. É uma luta diária, todo dia acordando. Não, peraí, deixa eu matar o meu eu. Peraí, opa, tem que matar mais um pouquinho. É todo dia, assim, porque a gente ainda tem um negócio junto, que a gente trabalha junto. Então, assim, e o Rodrigo sabe muito separar. Ele sai ali da porta para fora do negócio, em casa é outra pessoa, assim, não, aqui não tem problema. Eu não sabia separar com o Fernando. Eu também. A gente brigava muito no trabalho. Sério? Tanto que eu falei com ele, nunca mais eu quero trabalhar com você. Nunca mais, porque a gente brigava muito. E eu levava muito a sério. Ele sempre na brincadeira, eu levava muito a sério. Então, quando a gente chegava em casa, eu ainda tava chateada com ele, entendeu? A gente trabalhou junto também, eu e o William, por muito tempo, né? Que a gente tinha empresa de confeitaria e tal. Aí a gente viajava, né? Dava os cursos, palestras de confeitaria e tudo. E a gente estava bem no trabalho, super bem. Super bem. E aí até brincavam, né? Acho que foi na época da pandemia, né? Que o pessoal falou assim, agora os casais vão ser obrigados a ficarem juntos 24 horas. Nossa, pra mim foi a melhor Pra mim foi, porque assim, eu já era acostumada a ficar muito com ele, porque a gente trabalhava junto, então a gente ia fazer as compras, ia fazer isso, viajava junto, tava sempre junto. Então, pra mim, não mudou nada a pandemia, né? Por muita gente eu sei que teve esse choque, mas a gente ficava junto, não teve problema, não. E assim, a gente também teve essa consciência que você falou antes, né? De que, eu lembro que assim, algumas vezes que a gente discutiu, brigou, assim, mas sério, assim, nunca teve uma coisa tão séria, assim, mas, digamos assim, que discutiu, brigou e tal. Aí fica emburrado, né? Aí, de repente, ou ele ou eu. Não vai separar, né? Não vai. Então, pera.
que a gente tem que Chamar sentar aqui. e conversar. Claro. Porque assim, não tem essa... Ah, eu vou separar. E isso foi uma coisa, olha só, que eu tive que perder também. Porque no início do casamento, e você vê como que a criação, ela influencia muito. A minha mãe, quando ela cansava, e quando eu e minha irmã não obedecia, o máximo, ela nunca foi de bater, sabe? Ela era muito assim, na conversa. Eu não lembro, assim, de ter apanhado. Então, assim, era muito na conversa. Mas eu lembro que ela ameaçava de ir embora. Então, assim, ela falava assim, eu não aguento mais, não sei o quê, eu vou embora dessa casa, eu vou deixar vocês. E aí minha irmã ficava assim, meu Deus, ela vai embora, para, né, vamos fazer. Tipo, era o máximo, assim, que a gente, né, tipo, levava uma bronca, era o máximo que ela falava, era isso. Só que é lógico que não era sério, né? Mas, assim, pra mim era uma coisa assim, na hora de brigar, fala isso. Então eu lembro que no começo do casamento, que a gente teve as discussões e coisa e tal, uma que eu era já bem estouradinha, né? Então, assim, a pastora também falou que é mais sanguínea, sabe? Que dá aquela... Vem aquele Explico, vulcão, né? Aquela coisa assim de blá, 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 blá. Então, assim, além disso, tinha essa outra parte também, né? Que, digamos, eu chegava num ponto e falava assim, ai, eu não aguento mais, né? Eu vou embora. Eu falei acho que umas 2, 3 vezes isso. Aí teve uma vez que ele olhou sério pra mim e falou assim, se você falar mais uma vez que você vai embora, vai embora. Só que você não vai voltar. Deu. Opa. Só que assim, você entende que eu falava aquilo da boca pra fora? Aham. Porque eu ouvia minha mãe falar, não era que realmente eu ia embora. Mas na minha cabeça, tipo assim, na discussão você fala isso, entendeu? Sim. Porque assim, a gente, graças a Deus, nunca teve palavrão, coisa de se xingar. Graças a Deus, nunca teve isso. Então, o máximo que eu falava era isso. Aí ele falou, nossa, muito sério. Aquele dia eu fiquei com medo, assim. Ele falou bem sério. Eu falei, meu Deus, eu não posso mais falar isso, né? Porque senão vai chegar um dia que ele vai falar assim, então vai embora. Aí, E agora, né? Então, assim, uma coisa que eu tive que tirar, né, do meu palavreado, eu lembro no início, assim, e que é muito comum as pessoas falarem, né? Tô cansada dessa vida, eu vou embora, eu vou te deixar. Então, aí, né, depois de um tempo, nunca mais falei, né? Mas foi isso. E também teve uma situação que eu falei pra ele que eu tava cansada e que eu queria voltar pro Brasil. Mas assim, não falei, eu quero separar, nada disso, né? Mas, tipo assim, a gente teve uma discussão que eu falava assim, não aguento mais, eu quero estar perto da minha família e tal. E que ele se preocupou, assim, que ele ficou assim... Porque, digamos, ele não queria voltar. E eu queria voltar. E aí? E agora? Vai fazer o quê? E aí eu cheguei e falei assim, olha, eu vou voltar pro Brasil e eu vou levar as crianças comigo. Aí a gente brigou. Porque assim, daí ele falou, não, você não vai, não aceito isso e tal. Aí a gente discutiu e aí a gente, no fim, falou, tá, mas a gente não vai separar, né? Então, tipo... Alguém tem que ceder, né? O que a gente tá fazendo? Só que era um momento que eu não tava bem. E assim, eu fiquei com raiva porque eu não queria, tipo assim, não queria abandonar ele, você entende? Não era uma coisa com ele. Era um problema meu. E eu tava muito triste e eu queria, tipo assim, estar perto da minha mãe, da minha família. E eu, digamos assim, na briga, eu queria que ele falasse assim, não, se for preciso, meu amor, se for preciso, eu largo tudo e eu vou... E ele, não, a gente não vai. Eu falava assim, eu penso assim, na mente dele, ele achava que eu tava culpando ele, entende? Tipo assim, que, não tava sendo bom por causa dele, não queria ficar por causa dele. Não era. Não tinha nada a ver com ele. Era algo que, dentro de mim, eu queria estar perto da minha família e tal, não tava me sentindo bem. Aí foi, assim, uma das discussões que a gente teve aqui, depois de ter vindo embora. Mas que não surgiu assim, vamos separar, né? Porque não tem, igual você falou, não tem isso. Mas aí foi, aí eu chorei e tudo, né? Eu lembro, assim, que eu tava bem sensível. E a gente falou, não, a gente não vai separar. Então, aí eu falei assim, não, tudo bem, né? Eu vou superar, vou aguentar, então... Aí a gente foi cuidando, né, dessa situação e tal, e foi melhorando. Mas não lembro, assim, também de uma briga, assim, que tenha falado alguma coisa, assim, sabe? Tão forte, assim. A gente se dá bem, a gente é bem amigo, assim, também conversa muito. Uma das coisas que aconteceu, você contando, eu lembrei, bem no começo do nosso casamento.
toda vez que a gente brigava, eu tirava a aliança, porque a gente trabalhava junto, né? Então eu tirava a aliança e falava assim, toma isso aqui, eu não aguento mais, tô cansada, não aguento. Assim, não era por causa dele, era o estresse do trabalho, Sim. mas a gente trabalhava junto e aí aquilo virava uma bola de neve. Aí 3 vezes eu tirei a aliança e dei na mão dele. E ele falou um dia bem sério pra mim. E eu até admirei, porque ele nunca fala sério. Ele sempre brinca, então... Quando ele fala sério, você não sabe se ele tá brincando, se ele tá falando sério. Ele falou assim, essa é a última vez que você tirou a aliança do dedo. Da próxima vez, você não precisa mais pôr. E aí eu falei, nossa, agora falou sério, né? Porque são coisas ali no calor do momento, né? A gente também era recém-convertido, ainda não tinha o fruto do Espírito, né? O domínio próprio que nós temos agora. Amém. Glória a Deus. Nossa, salva de palmas para nós. E aí eu fazia isso, e ele falou muito sério. É a última vez que você fez isso, da próxima você não vai pôr. Então, assim, a gente precisa, né, entender que ele é o homem, ele é o cabeça, né? E apesar de toda a brincadeira, no momento certo ali ele soube se impor, e eu nunca mais fiz isso. Graças a Deus. Pra você ver como é importante, né? Porque muitas vezes a mulher fala mais, né? Ou discute mais ali na hora da discussão, acaba falando mais. E pelo menos o William, ele é muito tranquilo. Igual você falou, o Rodrigo também é muito tranquilo, né? Eu não sei como que é o Fernando. O Fernando brinca, tira sarro da tua cara. Então, só brinca. Então, no caso, sempre a mulher acaba falando mais, né? E aí, quando eles tomam essa posição, né, de... A gente assusta, não é? Aí dá aquele baque, né? Você fala assim, gente, é verdade, né? Eu não posso mais falar isso. Não posso. Não, e é engraçado. Realmente, também levei um susto quando ele falou isso, assim. E é um aprendizado contínuo, né? Porque aí você vai para a palavra, aí você vê, né? A bênção e a maldição estão no poder da sua língua. Aí você pensa que você tá falando que ir embora, daqui a pouco você realmente vai embora. É, porque se você fica declarando isso toda hora, Daqui a uma pouco hora vai acontecer. uma né? hora vai acontecer, né? E uma história muito legal na Bíblia que eu gosto de ver é sobre Raquel, né? A mulher de Jacó, né? Quando a filha de Jacó, né? A mulher de... Ai, meu Deus, eu confundi agora. Raquel, a esposa de Jacó. É. Quando ela estava indo embora com o marido dela, o pai foi lá e perguntou a ela, olha, cadê os meus ídolos? Que ela roubou as imagens Sim. do pai. E Labão falou, né, cadê as imagens? Procurando e não achava. E ela estava sentada sobre as imagens. E ela falou, pai, eu não vou levantar, né? Mas que morra a pessoa que for achada os seus ídolos. E depois, quando ela deu à luz a Benjamim, ela morreu. É verdade. Então, ela mesma declarou com a boca dela. Não é quantas coisas que a gente fala, né? A gente mesmo declara sobre nós. Então, naquele momento que ele falou, nunca mais você vai tirar, nunca mais eu tirei, né? E a gente vai aprendendo com essas coisas, né? Sim. Mas é interessante, né? Como realmente tem muitos ensinamentos ali na Bíblia, né? Que a gente pode se inspirar e tudo. Então, pra mim, hoje, os casais deveriam... Todos assim, vou me casar. Então, pera que a gente vai dar um curso pra Claro, vocês. com certeza. Porque, assim, ajudaria muitas pessoas, né? E é muito difícil. Não tem isso, né? Não tem. Já que Deus não vai ser mais Deus se você casar. Ele não vai ser mais Deus, ele já é Deus. Mas a bênção é sobre nós. Todos os mandamentos do Senhor são bênção para nós, não é? Se você põe aqui na sua casa uma ordem, por exemplo, crianças todos os dias 8 horas vão dormir. Não é que você é má para elas, é para elas descansarem, para amanhã elas estarem bem. E assim é Deus conosco. Todos os mandamentos do Senhor são bênção na nossa vida, né? E depois a gente colhe lá na frente, né? Não muda Deus. A palavra não muda Deus, muda nós, né? Sim, é verdade. E, bom, a gente já falou aqui, né? Qual a importância dos papéis do marido e da esposa, né? Então, assim, hoje eu tenho esse entendimento, né? Porque aprendi na igreja, né? Da posição da mulher, da posição do homem. E realmente faz muita diferença. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Uma coisa aqui importante que eu vou perguntar pra vocês. Qual que é o papel do perdão, né? No casamento, né? Então, assim... Acho que a gente tem que muito perdoar, né? Dentro do casamento. Quase todos os dias, assim. Porque, não sei, eu vejo assim, eu e o William, né? Ele é o meu melhor amigo. Então, assim, tudo eu conto pra ele, né? Então, assim, conto pra ele as coisas. Aí tem aqueles momentos que a gente vai discutir por alguma coisa que não concorda. E vai ficar chateado um com o outro. E sempre tem a questão do perdão, né? Que a gente tem que realmente estar ali.
engolindo e falando assim, não, pera aí que a gente tem que se consertar. E aí vem a importância do perdão, né? Então eu queria que vocês comentassem alguma coisa a respeito disso. Como eu disse pra você, quando eu fui pra Portugal, eu tinha muita raiva, sabe? Tinha muita gente aqui presa dentro de mim. Porque cada vez que você não perdoa uma pessoa, ela fica aqui, fica um peso no seu coração. E eu tinha essa dificuldade de perdoar. Então, quando Deus me levou para Portugal, ele me curou. E eu consegui perdoar essas pessoas, né? Então, eu olho para elas, eu não tenho amnésia. Eu sei o que aconteceu, mas eu decidi perdoar. Por que que eu decidi? Porque a palavra diz que se eu não perdoar o próximo, Deus também não vai me perdoar. E eu também tenho os meus defeitos, né? Principalmente depois que eu virei mãe, eu vejo, meu Deus, como a gente faz tanta coisa errada pensando que é certa. É a verdade. gente quer acertar, não é? E eu tive essa maturidade, esse entendimento que quando eu faço algo errado, eu chamo a minha filha e falo, filha, me perdoa. Eu estava chateada, você não tem culpa e eu quero que você me perdoe. Já fiz isso com ela. E já falei pra ela que se a gente também não perdoa, Deus também nos perdoa. Não nos perdoa, não é? Então é assim, a gente às vezes olha muito, né, o outro e nós. Então eu vejo assim que o perdão não é só no casamento, é na vida. É no dia a dia. Você não perdoa uma pessoa, você carrega aquele fardo dentro de você. E isso não é bom. Isso não é bom. Quantas pessoas têm deixado de viver a bênção de Deus, por quê? Por falta de perdão. Não é? É uma atitude, né? Tu não tem que sentir, né? E depois que você libera o perdão, eu já tive a oportunidade de liberar o perdão sobre uma pessoa que me magoou muito desde o começo do relacionamento. E quando eu tive aquele, sabe, encontro, eu acho que uma libertação mesmo, e Deus me ensinou a perdoar, foi como se tirasse um peso, tira um fardo da tua vida, você vive leve, É né? gostoso perdoar, né? E assim, você não esquece, mas aquilo não faz você sofrer mais, Isso. né? E o perdão dentro do casamento é constante, né? Ainda mais pra gente, assim, meia brabinha, sanguíneazinha. Então, assim, Te entendo, pastora. Mas assim, ó, graças a Deus, eu sou assim, ó, eu me magoo muito fácil, mas a mesma facilidade que eu tenho pra me magoar, eu tenho pra esquecer também. Graças a Deus. É incrível. Assim, Geralmente, quem é mais explosivo é assim. é assim. Então, assim, acontece algo, eu fico muito chateada, muito braba, mas passou um pouquinho tempo, às vezes um dia, no outro, sabe? Vem uma paz assim, não, realmente. Eu tento ver, assim, o que age através daquela pessoa para tirar a tua paz espiritual, né? Sim. Então, se você começa a olhar dessa forma, e também ensino para as crianças, a gente que lida com customer também, enfim. Então, a gente tem que estar ensinando direto eles. Não, tenta... A pessoa não fez isso para você, você não gostou, tenta ver o que tá agindo por trás para te magoar. Não é a pessoa, né? Então, é isso. Perdão é isso. Quando a gente aprende esse princípio, né? Que não é algo que eu tenho que sentir no coração, vou lá pedir perdão pra Jaque, porque eu tô sentindo aqui. Não, é uma atitude. Eu vou decidir perdoar. Claro. Mesmo que eu não esteja preparada para perdoar, mas eu decido ir lá pedir perdão. E o perdão ainda é mais bonito quando você não fez nada e você pede perdão. Isso é muito lindo, né? É muito lindo. Pois é. Esse é o mais difícil. Sim. Quando você não fez, você vai lá e pede. Sim. É verdade. Bom, outra questão que eu acho importante, que pra mim e pro William, assim, pra gente fez muita diferença, foi estudar sobre os temperamentos. Sei que, igual você falou, não é hoje o assunto, mas, assim, quando eu entendi como ele funcionava, sabe? Porque eu queria que ele funcionasse igual eu. Então, se eu pensava assim, meu Deus, mas por que ele não é assim? Por que não age dessa maneira? Porque era a forma como eu pensava assim, que eu agiria em determinada situação. E aí eu lembro que a gente foi para vários encontros de casais, sempre ia. E a gente começou, né, ver os DVDs do José Gonçalves sobre casamento, sobre família e tal. E aí a gente começou a ver essa questão das linguagens do amor. Começou a surgir já há muito tempo atrás. Mas quando a gente veio pra Europa, porque aí realmente foi o momento que eu falei assim, bom, eu vou deixar então ele comandar, ele ser, né, o sacerdote e tal, mas por que ele tá agindo dessa forma, né? Então, assim, aí eu comecei a me aprofundar nessa questão dos temperamentos, é até um tema depois pra gente, né, falar sobre isso. Mas foi tão importante eu conhecer como que, assim, fazendo os testes e tal, como que ele reage diante de cada situação, porque... digamos assim, ele vai reagir daquela forma, eu vou falar assim, mas por que tá reagindo dessa forma? Aí eu vou falar, não, é porque ele é assim.
Então, pera, deixa eu falar claramente, né? Ou deixa eu fazer uma outra coisa pra que ele entenda de outra forma. E aí, assim, que ajudou muito a gente, sabe? A gente falava assim, nossa, mas o que tá acontecendo? Às vezes dá uma esfriada, aconteceu alguma coisa. Aí a gente tem aquele casamento blindado. Não, pera, vamos sentar aqui. Vamos ler aqui, ó. Aí eu lembro que teve um dia, né, que eu falei assim... Porque o William, ele não é muito, assim, de ler um monte de livros. Ele lê a Bíblia, tipo assim, sobre estudar a palavra, sim. Mas, assim, ele não é muito de, vou comprar o livro lá, 5 Linguagens do Amor. Ele não faria isso. Eu vou lá e compro o livro. Peraí, as 5 Linguagens do Amor. Deixa eu estudar aqui e ver o que é as 5 Linguagens do Amor. Aí eu gosto de pegar o livro físico, inclusive, né? E aí até tem os livros ali que vocês estavam olhando. Tem até aquele ali, ó, Temperamentos Transformados. É muito bom, porque ele fala sobre os temperamentos e ele dá exemplos bíblicos, né? De cada um dos 4 temperamentos. E aí eu falei, gente, esse é o William total. E assim, gente, é impossível claro, você né? não enxergar assim, olha, essa sou eu, esse é ele. E aí você tentar se moldar pra, digamos assim, Como melhorar encaixar, aqueles pontos negativos. Porque todas as personalidades vão ter, né? Os pontos positivos e os pontos negativos. Então, hoje eu sei quais são os meus pontos negativos. Então, eu já sabendo, eu sei o que eu tenho que melhorar, né? E aí eu comecei a entender por que ele reagia daquela forma, Então, assim, aconteceu isso com vocês também? Não sei se vocês já conhecem, né? Conta um pouquinho, Samira, sobre isso. Não, comigo não aconteceu, porque Fernando é uma pessoa muito fácil de lidar, né? Ele é muito fácil. Então, mesmo quando eu errei, por exemplo, ele mesmo vinha e me pedia desculpa. Não, amor, deixa isso pra lá e tal. Então, assim, nunca tive esse tipo de problema com ele. O problema, na verdade, sou eu. O problema era eu, que eu ficava Somos nós, brava. E eu queria brigar com ele. Falei, não, senta aqui, vamos conversar. E ele falava, meu amor, me perdoe, você não merece. Eu sei que eu não valo nada. Eu falei, olha, vamos conversar. Aí, o que aconteceu? Eu ficava mais nervosa porque ele ficava me pedindo perdão, entendeu? Porque ele é uma pessoa muito fácil de lidar. Ele é exatamente a pessoa que você vê na rua. Sim. Tá sempre bem disposto, tá sempre rindo, tá sempre brincando. Ele é assim. Uma benção. E você, pastora, como que foi? O Rodrigo, ele é muito fácil de lidar e tem um jeitinho, assim, né? Quando a gente aprende aquele jeitinho de pedir uma coisa ou de falar a coisa, mas quando vem, junta com o sanguíneo que às vezes quer falar daquela forma errada, né? Então, isso que batia muito forte, assim. Mas se tem como falar, Rodrigo, assim, sabe, Rodrigo, eu acho que é assim, tá, não sei o quê. Sabe, às vezes parece uma criança que você tem que estar, né, falando assim pra poder porque se eu já chegar, não dá certo, não vai dar certo, não vai surgir o efeito. Então eu tenho que me policiar pra sempre Ele é melancólico mesmo. Porque pelo que você falou ali, exatamente, se você chegar já falando assim, a pessoa já se retrai e trava, né? Trava, já fica brabo, então eu tenho que ter um jogo de cintura aí, bastante paciência pra lidar. O William, gente, ele é assim já. Eu posso chegar até brava, às vezes ele tá assim só... O fleumático é muito engraçado, né? Que ele tem os negócios do fleumático, ele tá pensando... o mundo é belo e tal. Nossa, que fome. Aí, tipo assim... é isso que ele pensa. Aí, às vezes eu posso até chegar brigando e tal, e ele... tem alguma coisa pra comer? É engraçado. E aí eu ficava assim também, mas por que não briga, né? Por que eu tô aqui falando, a pessoa não briga, né? não fala, né? Não discute junto comigo. Aí eu ficava mais brava ainda. Aí depois que eu entendi, então, aí eu falei, tá, então é por isso, ele não vai entrar na discussão. Então agora você aprendeu a brigar. Agora eu brigo sozinha, aí só depois... Tô brincando. Não, mais ou menos, né? Mas agora a gente já se acertou bem, mas... O colérico, gente, ele tem, às vezes, uma necessidade de dar uma desabafada, assim, sabe? Aí, o que acontecia? Às vezes, eu falava as coisas e ele se sentia culpado. Porque é como assim, ele achava que eu tava falando e culpando ele. Então, assim, depois eu fui ver, né, e falava assim, não é, eu não tô te culpando. É porque a minha personalidade, às vezes, eu quero chegar e falar assim, nossa, amor, olha, isso, não dá, não sei o que. Era só pra ele falar o que o Fernando fala. Meu amor, tudo bem. Sim. Vai dar tudo certo. E pronto. Bem, né?
Só que aí ele fica assim, o que será que eu falo, né? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que a culpa Será que é ela minha? vai se magoar, né? Então assim, eu acho que aí a gente ajudou isso nessa questão da gente entender como que cada um reage, porque assim, as reações realmente são muito diferentes, assim, de cada um, sabe? Então ajudou bastante. Bom, vamos então para uma parte bem importante, não vamos entrar tão em detalhes, mas que eu vou perguntar. Que dica que vocês dariam pro casal manter o relacionamento apaixonado, quente, né? Até o relacionamento íntimo mesmo, assim, né? O que a gente pode dar de conselho para as pessoas depois de lá 10 anos, né? Não, 12, desculpa. 12 anos, 14 anos. 25 anos. Não, aqui. Você vai ter que contar agora pra gente o segredo. Como que a gente pode aconselhar, né, os casais que estão aí passando por um momento a permanecerem, né, com a chama acesa do casamento, com a intimidade do casal. O que vocês acham? Então, eu acho que a gente, para não deixar essa chama morrer, né, a gente não pode esquecer de datas importantes. Por mais que às vezes, eu acho que ele não vai ligar. Mas, tipo assim, se você comprar algo especial que é só para vocês dois, sabe? Ter aquele momento. Eu fiquei muito feliz quando eu passei no exame da carteira e o Rodrigo, não, vamos jantar fora hoje. Tipo assim, no meio da semana. Então, assim, isso foi tão gostoso. Às vezes a gente dorme num hotel para ter um momento nosso, sabe? A gente deveria fazer mais. Eu acredito que se você pudesse fazer uma vez na semana, sabe? Não... Mas com o trabalho acaba que é difícil para as pessoas e para todos nós. Mas você tem que tirar esse tempo. É muito importante, sabe? Para um se doar para o outro. Porque quando a gente está nesse momento, o Rodrigo me abraça e fala assim, que bom, aqui você é só minha. Sabe, eu durmo do lado dele todo dia, tô todo dia ali. Mas assim, eles se sentem mais amados. Então, a única forma... E beijar na boca também. Esses dias eu vi umas 2 pessoas já falaram... Eu não guardei o nome, mas enfim, você tem que beijar na boca, dar beijo de verdade, claro. Beijo de 6 segundos. Aí eu comecei a contar, peraí, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vi esse negócio de 6 segundos, então, você assim, viu? Realmente. Eu vi. O William fez questão de me mandar, né, amor? Olha aqui, ó, é 6 segundos. Então, assim, e é pequenas coisas, né? Pequenas coisas que vai manter essa chama acesa, né? Tanto da sua parte como da parte dele. Vai criar uma cultura de, não, ela gosta, então eu tenho que fazer isso aqui. E não ter vergonha de falar o que gosta também, né? Sim, ser muito aberto. O Rodrigo sabe como me agradar e eu sei como agradar ele. Né? Na realidade é muito fácil, né? É um agrado só que eles querem. Não, deles é muito fácil agradar. Eu acho que eles que têm que prestar mais atenção em como agradar a gente, né? Sim. Mas eu falo, não é justo isso, né? Não pode nem encostar, já tá tudo certo. Né? Não. Com a mulher, né? Tem mais um trabalho. Tem todo esse trabalho também do romantismo, eu acho, né? Porque não é só lá na hora, né? De namorar, enfim, mas a gente fica esperando, acho que o dia todo ali, né? Aquele romantismo e tal, pra chegar lá na hora e você tá envolvida mesmo pra aquele momento. E é tão gostoso, né? E o Rodrigo, antes da Samira falar, o Rodrigo todo dia me acorda com um beijo e às vezes eu tô até meio irritada, não quero ser acordada naquele dia. Como que eu vou ficar brava porque ele tá me acordando aqui carinhoso, né? Já vou criar uma guerra aqui. Então, assim, ele tem essa cultura de me dar bastante mimo e eu gosto muito. Então, assim, não tem erro. Eu acho que esse é o segredo, sabe? E se doar, você tem que se doar. Quando você pensa assim, não é, o casamento não é pra mim ser feliz, é pra mim fazer o outro feliz. E quando tem essa troca, ele faz você feliz. Não vou dizer aqui, não, meu Deus do céu, São Príncipe e a Princesa Encantado, não tem problema. Não, a gente tem muitos. Mas, assim, a partir do momento que você se doa, e o Rodrigo se doa muito mais que eu, graças a Deus, mas quando tem essa troca... Não, peraí, eu vou me doar, eu vou amar ela mais e ela vai me amar mais. Quando tem essa troca, não tem segredo, você vai viver anos casados. Então, uma coisa que eu penso sobre isso é que a nossa casa, ela precisa ser o antídoto contra o estresse, não a causa. Você precisa fazer a sua casa que seu marido tenha prazer de voltar para casa, né? E a gente vê hoje o contrário, tem homens que eles querem trabalhar, fazer várias horas extras porque não querem ir para casa, não é? Então, é terrível isso, né? É triste, mas é a realidade. Então, assim, o seu marido vai trabalhar, vai na porta, dá um beijo, né?
se ele tá chegando, o marido se prepara, né? Prepara uma mesa, um ambiente agradável, né? Às vezes eu falo para ele, às vezes a gente tá passando tantas dificuldades, igual a pastora falou, todos nós temos, né, nossas dificuldades, mas a partir do momento que entrou em casa e fechou a porta, acabou. É um pedaço do céu, entendeu? Sermos melhores amigos, não existe isso, né? Eu acho lindo, a gente precisa ter amigas, sim, sair para tomar café é maravilhoso, mas ele é o meu melhor amigo, Sim. né? Um debate que a gente sempre teve é que ele queria pôr uma televisão no quarto, e eu falei, não, o quarto é o nosso momento. É a hora que a gente deita pra gente conversar, sabe? Eu falei assim, tem dias já que a gente deita, meia-noite, 1h da manhã, a gente tá dando risada, sabe? Contando, lembrando do que Deus fez, das palavras Sim. que Deus nos entregou, Tão sabe? gostoso, né? Ali no nosso quarto, né? Claro, ainda é difícil, igual a pastora falou. O certo era pelo menos uma vez na semana, sair pra jantar, pra ter um tempo só nosso. Mas as nossas crianças ainda são pequenas, né? A gente não tem rede de apoio e não estamos fazendo isso. Mas para mim, o segredo é ali no quarto. A nossa amizade, entendeu? Tantas vezes ele falou, não, amor, não vai dar certo. E você ter ali uma palavra positiva, né? Declarando a bênção do Senhor sobre a vida do seu marido. Não vai conseguir, nós vamos conseguir. O Senhor é conosco, né? E é assim, mesmo que não aconteça nada, né? Você tá ali, a sua missão é essa. É você, né, ajudar ele, a gente, né, ir pra frente. E às vezes a gente vê as mulheres hoje fazendo justamente o contrário. Falando, um exemplo que eu vou te dar. Agora o marido tem uma promoção no trabalho. Só que tem que ficar uma semana fora fazendo curso. E a mulher fala, não, você não pode ir, você tem que ficar e tal. Só que se ele tem uma promoção no trabalho e ganhar mais, toda a família vai ser abençoada. Não é? Se Deus abençoar o William, toda a sua casa vai ser abençoada. Então, Sim. o quê? A nossa missão é estar incentivando eles, ajudando. Claro, também falar, olha, isso não tá bom, porque o Espírito Santo fala através de nós, mulheres, né? Então, para mim, o principal segredo é essa amizade, entendeu? Ter um bom ambiente em casa, né? Porque tem dias que a gente não quer nem sair de casa, a gente só quer estar ali brincando, assistindo um filme, aproveitando um tempo em família. E assim os anos foram passando, né? Eu gosto também de assistir um filme. O William, às vezes, eu brinco, né? Que às vezes tá cansado e dorme, né? Aí eu ficava chateada no começo, porque assim, uma das minhas linguagens do amor é tempo de qualidade. Então, o que eu esperava, né? Vamos assistir um filme. Nossa, vamos assistir um filme juntos, né? Dá até um comentário no meio do filme lá, acontece alguma coisa e tal. Aí eu olhar pro lado, tá dormindo. Aí eu falei assim, ai, gente, tá bom, desisto. Mas é importante você ter esse tempo, quer dizer, só da atitude dele estar ali comigo, às vezes ele fala assim, amor, não tô aguentando, vou dormir. Eu falei assim, dorme. Mas só dele estar ali, que ele fala assim, não, eu quero estar aqui do teu lado, né? Então, assim, já é alguma coisa, né? Sim. Tipo assim, eu sei que ele só tá ali porque ele tá do meu lado. Porque se fosse pra ele falar assim, tô muito cansado, vou lá dormir, entendeu? Então, assim, eu sei que mesmo ele muitas vezes acaba dormindo, que a gente brinca agora, né? Falou, tá ficando velho, amor, tá ficando velho. Aí ele falou assim, amor, olha, eu tô aqui porque eu quero estar do teu lado, mas se eu dormir, não fica chateada. Ou aí a gente sai também, eu gosto muito de sair jantar fora também. Agora que a gente começou a fazer isso de novo, né? Porque agora que assim, eu tô confiando de deixar a Helena com alguém também que tá maiorzinha, né? Com 3 anos. Mas antes era mais complicado essa fase que a Angel tá, por exemplo, né? A gente não tem essa rede de apoio. Mas, gente, no Brasil a gente saía muito, assim. A gente ia no cinema, sabe? Porque daí eu deixava com a minha mãe, né? Imagina, eu deixava o Davi com a minha mãe. A gente saía com, tipo assim, um dia só com os amigos, outro dia ir pro cinema, outro dia... Então, quando a gente veio pra cá, a gente sentiu muita falta disso, muita falta. E aí, agora, assim, eu tô feliz que a gente tá conseguindo voltar a fazer. Porque, assim, eu sou muito animada pra sair, sabe? Ele é mais caseiro. Mas eu, vamos no cinema, vamos ali, vamos dar uma volta ali no shopping, vamos dar uma volta, vamos fazer alguma coisa. Então, no começo do nosso casamento, eu falei com ele, também. No primeiro ano não quero ter filho, no primeiro ano nós vamos aproveitar. Todas as nossas folgas a gente saía, ia almoçar fora, ia todo o tour lá de Lisboa que os turistas faziam, a gente ia, né? Tanto que a gente entrava nas coisas e as pessoas vinham falar inglês comigo, que achavam que eu era turista. Porque aí a gente ia bem cedo, 5 horas da manhã, bater perna, todos os lugares turísticos, sabe? Então, assim, a gente aproveitou
muito o primeiro ano, assim, que não tinha filho, mas é questão de tempo, né? É. Agora, daqui a pouco a Angel já tá maiorzinha e a gente já vai estar saindo, né? São as fases, né? Isso. As fases. Você tá numa fase boa agora, né, pastora? Sim, nossa, é muito bom viajar também. Eu lembro a primeira vez que eu fui em Paris com o Rodrigo, a gente fez, acho que foi 15 anos de casado, a gente foi em Paris comemorar lá. Gente, foi a primeira viagem que a gente fez sozinhos, assim, sabe? E foi tão boa aquela viagem, meu Deus do céu. Foi muito, muito boa. A gente andou o dia inteiro, a gente ficou 3 dias e ficamos bem pertinho. O hotel era bem pertinho da Champs-Élysées. Eu saía assim na esquina, já via ali a Champs-Élysées e o Arco do Triunfo lá no fundo. Então, assim, ficamos bem pertinho, caminhamos tudo aquilo lá, os dois andando, aí parando na calçada, comemos um doce lá. Ah, é romântico Paris, né? Ai, Demais, é gostoso demais. Muito. Meu Deus, lá tem um pão, assim, cheio de gota de chocolate. A gente achou uma padaria que saía quentinho. Menina, tava viciada. Mas, enfim. Então, assim, foi muito legal mesmo. É muito bom, né? Ter esse tempo Viajar e ter esse sozinhos, tempo. né? É. Eu acho engraçado que quando a gente tá assim no sofá e coisa assim, aí vou pertinho do William, né, assim, encosto Já nele e tal, sei. aí já vem a Helena, né? Ela vem, gente, ela quer ficar no meio. Sério. Aham, ela tem ciúme, aí a gente dá risada, né? Aí geralmente a gente coloca eles dormir também no máximo 8h30. E aí fica. Daí é o nosso tempo que a gente vai ficar sozinho. Eu e ele ali, vai assistir um filme, ou vai conversar, né? Vai fazer alguma coisa. E aí é esse tempo que a gente tem pra ficar junto agora, assim, enquanto ainda tá pequeno, né? Claro. Mas eu gosto também muito de sair, fazer coisas assim. E não perder, junto. porque a gente é o espelho deles, né? Eles vão levar essa cultura para a família deles, né? Eu lembro que uma vez o Léo namorava muito sério e ele, a menina que ele namorava, ele fez um café da manhã para ela, numa bandeja e tal, e levou para ela. Menina, o jeitinho que o Rodrigo faz. O jeitinho, assim, a omelete, as frutinhas, o negocinho e tal. Eu falei, gente do céu. Então, se você Como eles observam, né? observam, e eles vão levar essa cultura de ter mesa com a família. A gente janta toda noite juntos. Às vezes a Maria Eduarda não tá por causa do trabalho, mas assim, a gente tem essa cultura. Isso é muito lindo. Você vê que você não precisa fazer muito, né? Faz só o que Deus coloca no teu coração para fazer uma mesa E a bonita. questão deles serem os nossos melhores amigos, é assim, gente, você gostar daquela companhia, né? De estar verdade. junto, de Sim. sair. Eu vejo assim, como que tem pessoas, né, que estão casadas ali e não querem, né? Muitas vezes, igual você falou, o homem não quer voltar pra casa. Como assim, Sim. gente? Eu ficava doida, eu falava, meu Deus, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Eu também. Né? Quando ele tava assim mais fora, agora eu trabalho também em casa, mas eu fico, até hoje, porque ele vai, né, 2 dias na semana. Aí eu, amor, falta quanto tempo? Falta quanto tempo? Nossa. Tá chegando, né? Então, Sim. assim, como assim que as pessoas não querem voltar pra casa, né? Então tem que criar esse ambiente mesmo Claro. em casa. Mas eu acho que é isso, gente. Vocês têm mais algum conselho, assim? Foi muito bom, hein? Muito bom o nosso papo. Gostoso, Gostei né? bastante. Espero poder ajudar, né, mulheres, para ver que somos pessoas normais, né? Claro. Passamos por coisas normais. Sim. E é isso. E é isso. Eu quero te agradecer pelo convite, foi uma bênção. E é isso. Agora a gente tem que só sair pra comemorar nosso aniversário, hein? Sim, verdade. Eu falei pra Samira que fico com as crianças pra ela já. Sim. Tem que passear, tem que Tem que passear, tem que passear. O Combinado. teu amanhã e o meu na próxima semana. Meu, amanhã, estamos decidindo ainda se vamos no McDonald's ou no Burger King. A gente, uma coisa legal, então, vou dar uma dica aqui pra gente ir pros encerramentos. A gente tem uma tradição de todo ano comemorar com comida japonesa. Então, assim, teve até um ano que a gente tava, acho que foi em Pernambuco, que a gente tinha ido a trabalho. A gente falou, meu Deus, não conhecemos nada, né, e tal, vamos comemorar onde, né? Porque não sabia onde ir. Aí a gente também não podia gastar tanto, então não sabia qual que restaurante, né? Era, assim, mais acessível e bom. Aí a gente falou assim, quer saber? Vamos no shopping mesmo, porque todo shopping tem um japonês, né? Aí fomos no shopping, pegamos lá, escolhemos nosso negócio japonês, fomos lá, sentamos, era uma mesinha alta daquelas do shopping, e comemoramos lá nosso aniversário de casamento. Então, assim, a gente criou essa tradição de sempre comemorar com comida japonesa, né? Então, provavelmente semana que vem vai ser esse o cardápio. Aham. Que legal. Mas é legal criar as tradições, assim, as coisas da família.
eu gosto bastante porque não tive, né? Então, assim, eu penso, vou criar alguma coisa aqui pra gente fazer todo ano. E aí aquilo vai ficar na memória também dos nossos filhos, né? Verdade. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Quem tá nos assistindo também, se precisar, né, de alguma coisa, de um conselho, manda mensagem. Depois eu vou colocar aqui os arrobas, né? O Instagram de vocês também. E contem com a gente, né? Eu sei que, igual a pastora falou, a gente não é perfeita. Todos temos aí nossos pontos fracos e tudo. Mas eu creio que um casamento com Cristo, né, no centro, ele vai ter sucesso. É esse o conselho final que eu deixo. Amém. Amém. Obrigada, meninas. Que Deus Obrigada, abençoe. Jaque. Obrigada, pessoal. E Obrigada. até o próximo episódio. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.